Se eu fosse o diabo, as minhas primeiras vítimas seriam as crianças recém-nascidas, a partir do exato momento que elas deixam o ventre das suas mães. Eu iria condicioná-las a enxergar a divisão racial como uma regra. E eu não iria parar até que eu arrancasse toda a inocência dessas crianças. Dividir para conquistar é um dos truques mais antigos que existem. E à medida que elas fossem crescendo, eu iria continuar a minha infiltração. Durante 18 anos, eu iria roubar os seus corações e as suas mentes e chamaria isso de educação. E se eu fosse o diabo, as minhas próximas vítimas seriam as mulheres. Iria criar um movimento sorrateiro, disfarçado de coisa positiva para fazer as mulheres odiarem ser mulheres e quererem o lugar dos homens. As mulheres assim iriam se matar de trabalhar e não querer mais ter filhos e nem criar os filhos. Existe algum jeito melhor de amaldiçoar Deus do que desrespeitar aquelas mesmas criaturas responsáveis por trazer vida à Terra? E falando em Deus, se eu fosse o diabo, em se tratando de religião eu faria você adorar Jesus todos os domingos. Mas todos os outros 6 dias da semana você iria me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria, ganância. Na minha religião, eu não iria precisar converter você. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. Eu faria o parecer virtuoso ser muito mais importante do que construir virtude de fato. Eu daria uma dose de religião que fosse o bastante para que todos vocês se odiassem, mas não daria uma dose grande o bastante ao ponto que vocês se amassem. E para mim, a estratégia final. Eu faria todos vocês esquecerem que o verdadeiro propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria ao mundo vestido com uma capa vermelha, com chifres pontudos, mas eu tomaria a forma de tudo aquilo que você mais deseja e te assistiria a criar o seu próprio inferno. Eu não preciso fazer a terra pegar fogo, não. E falando em política, eu mudaria... Na verdade, eu não mudaria nada. Não importa o político, eles já estão fazendo o trabalho sujo por mim. Se eu fosse o diabo, eu atuaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu iria mostrar corpos falsos nas redes sociais, que são mais atraentes do que os corpos de verdade. Eu faria você idolatrar tecnologia e reverenciar todas as pessoas que criaram aquilo. Mas se eu fosse o diabo, eu não faria tudo isso de uma vez só. Eu iria comendo pelas beiradas e de pouco em pouco eu iria destruindo cada um dos seus pilares mais importantes que sustentam a vida de hoje. Se eu fosse o diabo, eu iria te dar apenas aquelas comidas deliciosas que você ama, mas que te fazem doente. Eu faria do garfo e da faca os seus carrascos. Você nunca vai alcançar uma consciência mais elevada se o seu corpo estiver doente. Basicamente, se eu fosse o diabo, eu continuaria fazendo o que eu já estou fazendo. Se eu fosse o diabo, eu faria as pessoas acreditarem que casamento é um lugar para ser feliz. E se você não está feliz, você se separa. E se eu fosse o diabo, faria os pais criarem os filhos com toda mordomia, sem cobrá-los, sem trabalhá-los, para que eles se tornem crianças fracas, incapazes de lutar contra mim. Deus é minha testemunha, eu já controlo todo o sistema de vocês. Não tente lutar contra isso. Porque como meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se um dia eu realmente existir. Isso tudo que você viu é apenas um lembrete que o mal existe e está à espreita. É como todo mundo está vivendo. Uma vida baseada em prazer, a relativização do que é certo ou errado, a vida onde a pessoa de virtudes vira uma chacota. Essa batalha já foi vencida, só que precisamos ficar atentos em relação a esse mal que ronda. Precisamos ser pessoas que construímos virtudes daqui para frente e buscamos fazer da nossa vida uma obra de arte de fato, como Deus espera. Todo mundo está vivendo aquele tipo de vida, mas eu não sou todo mundo. Se você também não é todo mundo, escreve aqui embaixo. Hashtag eu não sou todo mundo. Muito bem, Imparável, seja muito bem-vindo a essa nossa jornada, uma jornada que, acima de tudo, é
a busca pela verdade, porque sabemos que a verdade vai nos libertar, né? Nos libertar das coisas que nos prendem. Então, nosso grande objetivo no encontro de hoje é tirar a venda dos seus olhos em relação a coisas que estão te travando, impedindo com que você avance, impedindo com que você prospere, impedindo com que você construa a vida que você nasceu para construir de fato. Estamos falando do quê? Daquele sussurro no seu ouvido, aquele sussurro inimigo que está no seu ouvido, impedindo que você seja completamente travado pelo medo e dessa forma não faça o que você nasceu para fazer. No encontro de hoje eu vou abrir tudo que eu aprendi ao longo da minha vida para poder neutralizar esse medo que vem travando as pessoas. Vou abrir para você aqui as estratégias que eu particularmente uso e que eu aplico em alunos meus ao longo dos últimos 18 anos que tem gerado uma transformação brutal na vida dessas pessoas. Então, estamos aqui para destravar o que está te travando. Estamos aqui para poder criar uma nova narrativa nas nossas vidas. Para que, de fato, as pessoas que são pessoas do bem, pessoas de bem, consigam realizar muito mais na vida do que as pessoas que estão indo para um outro caminho. E você está vendo, a maior parte das pessoas estão criando vidas completamente desconfiguradas, vidas desvirtuosas, vidas que não vão levar para um lugar sólido, que não vão levar para um lugar de virtude. Tá? Você está vendo, a maior parte das pessoas estão vivendo assim, mas você não é todo mundo. Comenta aqui embaixo, hashtag eu não sou todo mundo. Comenta aqui embaixo, hashtag eu não sou todo mundo. Comenta aqui embaixo quem está junto nessa nossa jornada, tá? Vocês viram um vídeo lindo aí que a gente colocou na abertura. É um vídeo muito profundo, né? Que produzimos aí na última semana e saiu hoje. E eu quero te convidar para ir lá e comentar esse vídeo, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Porque existe esse movimento acontecendo. As pessoas estão vivendo de forma muito errada e a gente quer trazer as pessoas para o lado da luz, para o outro lado, para o lado da virtude, para o lado de construir uma vida pautada em princípios milenares, pautada em prosperar em todas as áreas, pautada em Deus. É esse lugar que a gente quer trazer as pessoas. E você precisa estar junto disso, você e a sua família. Fechado? Hoje o encontro é sobre medos. A gente está numa sequência de 11 lives, fizemos a primeira, que foi no domingo. Hoje tem live, amanhã também, que é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias tem live essa semana, vão ser 11 lives, fechado? E a agenda vai estar sempre lá no meu Instagram, então hoje a gente tem um encontro aqui. Uma coisa importante é que pela primeira vez na história estamos ao vivo no TikTok também, tá? Então você que está no TikTok, que bom que você está vendo esse conteúdo relevante, porque aí o que mais tem é porcaria, então parabéns por estar assistindo esse conteúdo relevante daí, fechado? Mas na sequência, tá? Que você terminou isso daqui tudo, deleta o aplicativo do seu celular e você vai perceber como é que você vai ser muito mais produtivo. Mas por hora, fica aí, fechado? Eu sempre vou ter uma implicância com o TikTok, tá? Agora vamos lá. Você tem medos e eu também tenho. E a gente vai entender como é que esses medos se manifestam e como é que eles vêm travando brutalmente a sua vida. Deixa eu te contar uma história, que eu gosto muito dessa história e elucida bastante isso, né? Certa vez eu e a Karina, nós estávamos numa praia no Rio de Janeiro. A gente morou durante um tempo na Vieira Soto, né, lá em Ipanema, né, quando a gente já começou uma nova fase da nossa vida, né, onde nós deixamos de ser pobres lá atrás, a gente conseguiu prosperar, a gente estava vivendo na Vieira Soto ali no Rio de Janeiro, Posto 9, Ipanema e tudo. E aí a gente gostávamos muito de ir pra praia, descemos, fomos pra praia. E lá na praia, a gente chegou lá na praia, a gente... Mudei de câmera aqui, vem comigo. E lá na praia, eu e a Karina estávamos juntos lá, e aí passou um vendedor de milho, né? E esse vendedor de milho estava vendendo milho lá, a gente pediu um milho, comemos. Eu gosto sempre de conversar com as pessoas, eu ver a história das pessoas, a história da vida das pessoas. E eu logo perguntei para ele, né? Que bacana, o senhor vende milho aqui há quanto tempo, né? O senhor tem gente que trabalha para você, junto com você, né? E ele, não tem ninguém que trabalha comigo. E já era um senhor de 60 e tantos anos. Ele não ia conseguir ficar mais 10 anos vendendo milho. Era um trabalho muito pesado, no sol, pé na areia, aquela coisa toda. Ele não ia chegar a 70 e tantos anos fazendo aquilo. Eu falei, mas por que você não tem ninguém trabalhando contigo? E ele disse, se eu colocar alguém para trabalhar comigo, essa pessoa vai me roubar. E aí perceba como uma crença que gera um medo trava completamente a vida de uma pessoa. A partir daquele momento, ele mostrou para mim
o que estava guiando a vida dele, provavelmente nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, talvez nos últimos 50 anos da vida dele. Imagina uma vida que durante 5 décadas as suas decisões são baseadas no medo. Imagina uma vida que durante 5 décadas as suas decisões são baseadas no medo. No estado de escassez, no estado de sofrimento. É o que acontece com as pessoas. E eu disse para ele, por que o senhor tem tanto medo assim, né, é porque o meu tio roubou meu pai. Eu vi eles brigando, tirando a faca um pro outro, aquela cena toda. E ele viu isso, talvez na idade mais jovem. E esse medo persegue esse homem até hoje. Esse homem é perseguido por esse medo até hoje. Eu estou dizendo um medo, ou seja, uma crença que ele tem que se manifestou num medo e esse medo faz essa pessoa tomar as decisões. Eu não posso ter pessoas perto de mim porque se eu confiar eu vou ser traído. Uma conversa rápida mapeou um medo tremendo que molda a vida daquele homem. Imagina, a decisão de não ter pessoas trabalhando com ele, a decisão de não expandir o negócio, a decisão de... Quantos medos você tem dentro de você? Eu quero que você entenda que são essas estruturas complexas que fazem você não avançar para onde você precisa avançar. Eu estou falando tudo. É você construir um negócio, é você assumir uma liderança na empresa, é você conseguir estudar e se aprimorar em alguma coisa, é você começar um projeto, é você sair de alguma coisa que te trava. É isso. Então, desta forma, a sua vida inteira está sendo travada por isso. O teu nível de prosperidade hoje poderia ser 5, 10, 50 vezes maior se esse medo todo que você tem não estivesse sendo manifestado. Talvez o medo que você tem está intimamente ligado às outras pessoas. O medo de não pertencer mais a um grupo de amigos, o medo de decepcionar seu pai ou sua mãe, o medo de desagradar as pessoas. Aí as decisões que você toma não estão ligadas talvez a para onde a sua vida precisa ir. As decisões que você está tomando, as decisões que você toma estão intimamente ligadas a não decepcionar as pessoas. Quando percebemos que esses medos todos se manifestam, percebemos que estamos vivendo uma vida muito aquém, mas muito aquém do nosso potencial. Talvez você está vivendo uma vida pequena, medíocre, comparado com o que você poderia viver. Talvez você está permitindo que essa voz que fica sussurrando no seu ouvido, e esse medo sempre é manifestado por uma voz que fica sussurrando no seu ouvido alguma coisa, e eu costumo dizer que essa voz é uma voz do inimigo de fato. É uma voz diabólica, é uma voz demoníaca. Porque todo esse medo que vem impede que você manifeste a sua grandeza. Impede que você floresça, impede que você seja tudo que você nasceu para viver. E se você for tudo que você nasceu para viver, isso agrada a Deus. Só que imagina só, um exército de pessoas completamente destravadas e que vivem e são o que nasceram para viver. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Isso é a transformação do mundo. Só que esse inimigo sussurra no seu ouvido e enche o teu coração de medo, enche o teu coração de desânimo, enche o teu coração... É esse lugar, é essa configuração que tem acontecido. Então a gente vai entender hoje quais são esses principais medos e como resolver esses principais medos. Mas eu quero te convidar para me ajudar nesse movimento, para ajudar essa tribo que vem crescendo aqui, que é o seguinte. Se você está vendo isso do YouTube, curte essa live aqui, curte esse vídeo, porque o YouTube entende que é relevante e manda para mais pessoas. Tá? Curte aqui. E se você puder, pega o link, né, compartilhar, no YouTube compartilhar, tem um botãozinho de compartilhar se você procurar, e aqui no Instagram você tem um botão aqui embaixo de compartilhar. Toca na setinha, manda para 5 pessoas, você vai demorar 10 segundos para poder fazer isso. Pessoal do TikTok, a mesma coisa, compartilha, manda para 5 pessoas, vocês vão demorar 10 segundos para poder fazer isso. Você só não faz se você for preguiçoso, não faça isso, né? Não seja preguiçoso, compartilha essa mensagem com mais pessoas, porque o que eu vou compartilhar hoje aqui, normalmente eu cobro em eventos que eu faço mais de R$2.000 para poder apresentar isso e vai ser entregue de graça aqui hoje. E se alguém vir isso daqui, talvez uma pessoa que você conheça, um amigo, um funcionário, algum colega, um primo, alguém da sua família, talvez essa pessoa venha, destrave um medo que está travando essa pessoa há uma década e essa pessoa vai fazer algo magnífico a partir de agora, por sua causa, não é por minha não, por sua causa, porque você mandou esse link para essa pessoa. Então manda, compartilha, ajuda nesse processo. Fechado? Eu vou entregar aqui então ferramentas para poder resolver esses 2 grandes medos. Vou te explicar o que você vai fazer com o grupo de WhatsApp que eu pedi para você criar lá atrás. Se você não sabe o que é isso, vou falar no final do nosso encontro. Pedi para o meu time aqui me lembrar que eu preciso responder perguntas de vocês. Eu quero hoje parar e responder
perguntas de vocês, perguntas que são questões importantes da vida de vocês. Eu não vou terminar a live hoje sem isso. Na outra live eu falei que ia fazer, quando terminei eu falei, poxa vida, eu não respondi perguntas, falei com a minha palavra. Pra ir mandando já as perguntas. Vão mandando perguntas, o time vai tirar print ali para eu poder falar o seu nome, inclusive, perguntas que você queira fazer, que são questões ligadas a medo. Hoje o nosso assunto é medo. Qual é o medo que está travando a sua vida? Eu vou te entregar ferramentas para você poder resolver isso. E no final do encontro você vai saber como é que você pode fazer para concorrer a umas 10 canecas dessa daqui até o final do nosso encontro, tá? E nessa caneca está escrito, eu não sou todo mundo. Hashtag eu não sou todo mundo. Todo mundo está indo por um caminho, aqui ó, vem comigo aqui ó. Todo mundo está indo por um caminho bizarro. As pessoas estão criando vidas desconfiguradas, mas você não é todo mundo. Fechado? Vamos passar para esses nossos medos aqui? Então vamos embora. Existem medos que você tem, só que antes disso, eu quero ler um texto que meu time separou e fez muito sentido. Achei muito pertinente, muito bonito, tá? Presta atenção nisso daqui. Nós, seres incautos, incautos quer dizer aquele que não tem fé. Nós, seres incautos, fechamos os olhos para a morte na esperança pálida de que, se não a virmos, ela também não nos verá. Ok? O que foi? Outra câmera. Mas eu vou olhar para o texto, não vai fazer diferença. Tá? Vamos começar de novo aqui, beleza? Nós, seres incautos, fechamos os olhos para a morte na esperança pálida de que, se não a virmos, ela também não nos verá. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas morrem por ano apenas no Brasil. Dos que permanecem vivos, a esmagadora maioria se divide em 2 grupos. Os que têm medo de falar sobre a morte e vivem fingindo que ela nunca vai chegar, e por isso vivem uma vida vazia. E aqueles que desperdiçam a vida inteira paralisado pelo medo, imaginando como a morte chegará em cada esquina. O medo, no final das contas, não elimina aquilo que você teme. Presta atenção nisso, vou repetir. O medo, no final das contas, não elimina aquilo que você teme. Ele apenas tira a sua capacidade de reagir. Medita sobre isso. O medo, no final das contas, não elimina aquilo que você teme. Ok? O que você teme? O que está te travando? O que está te impedindo de viver uma vida épica, de fato, em todos os aspectos? Talvez a sua dependência emocional, o medo de ficar sozinho. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram outro dia, a quantidade de mulheres que colocaram lá. Eu tenho medo de ficar sozinho, medo da solidão, medo de não ter um marido, medo de não conseguir tocar um casamento, medo de... Ai, é impressionante. E aí isso cria, por exemplo, o cenário onde mulheres estão escolhendo homens para se relacionar de uma forma completamente bizarra e escolhendo baseado nos padrões e critérios errados. E isso tem gerado cada vez mais sofrimento na vida dessas mulheres. Por exemplo, a quantidade de homens que estão se acovardando frente à situação de poder olhar para a sua vida financeira e enfrentar alguma coisa que precisa enfrentar para dar uma virada financeira na vida. Enquanto isso, estão dizendo para a família, vamos reduzir o nosso padrão financeiro, vamos reduzir o nosso padrão financeiro, vamos cortar despesas. Isso é só reflexo da sua covardia, cortar despesas. Por que não fazer mais dinheiro? Por que não ir para o mundo e agregar mais valor para o mundo? A coragem que é necessária para ir para lá e fazer o que deve ser feito. E uma frase bacana que a gente estava falando aqui agora há pouco, eu e o Iago, né? Como é que é? A coragem é a única virtude... que não pode ser fingida. Olha que lindo isso. A coragem é a única virtude que não pode ser fingida. Hein? Você pode fingir que você é humilde. Você pode fingir que você não tem inveja. Você pode fingir que você não vive na luxúria. Você pode fingir várias coisas. Você pode fingir que você não vive na gula. Ah não, isso aqui eu tô desse tamanho aqui porque o problema é a tireoide. Mas a coragem não tem como você fingir. E a coragem é esse grande neutralizador do medo. Mas eu não vou dizer para você nesse nosso encontro algo do tipo, que você ouve aí frase motivacional na internet, do coach da esquina ali, sei lá, o cara que vai falar para você assim, acredite em você,
quando você está com medo, vai com medo mesmo. E aí a pessoa acha que isso vai resolver, porque isso não resolve. Isso não resolve. Não é frase vazia de internet. Os conteúdos que eu entrego não estão ligados a frases vazias, a frases motivacionais. Nada que eu entrego é motivacional. Eu não vou falar assim, acredite no seu potencial. Ah, pra puta que pariu com o seu potencial. Eu não acredito nisso. Eu acredito numa outra estrutura de pensamento. Eu acredito num outro lugar, que é onde nós vamos levar vocês hoje aqui. Então compartilha, esteja com a gente nesses 11 dias que vão acontecer, porque hoje o tema é medo. Então quais são grandes medos que se manifestam na sua vida, né? O primeiro grande medo que se manifesta, eu quero que você anote isso, é o medo de você não dar conta do recado. O medo de você não dar conta. Muitos de vocês têm esse medo. É o medo de, por exemplo, de começar alguma coisa e falhar, começar e dar errado, começar e não conseguir tocar. Por isso, muitas vezes você não começa. Vai que eu começo e dá errado. Vai que eu avanço e me frustro. Vai que eu avanço e não consigo tocar. Vai que eu avanço e... Vai que eu começo, vai que eu saio. O medo de dar errado. Esse é um medo que trava a maior parte das pessoas. A gente vai falar sobre ele, como neutralizá-lo. O outro elemento é o segundo medo, que é o medo de não ser amado. Anota que são 2 medos. Isso aqui é uma aula, você tem que anotar. O próximo medo é o medo de não ser amado. E esse medo trava bizarramente as pessoas, porque o medo de não ser amado está ligado ao medo de decepcionar ou desagradar. Então entenda que é o mesmo grupo de medos. Medo de não ser amado, medo de desagradar, medo de decepcionar. E aí talvez esses 2 medos juntos estejam te travando. Talvez é mais um, talvez é mais o outro, mas esses 2 medos juntos estão te travando. Existe um outro medo, que é um pouco a derivação do medo de decepcionar, medo de não ser amado, que é o medo de não pertencer. É o medo de você não pertencer mais à sua família, não pertencer mais aos seus amigos, não pertencer mais a um grupo querido que você tem, caso você tome a decisão, caso você vá para algum lugar. Não é? E talvez exista esse medo acontecendo dentro de você. Como é que você resolve isso? Aí vamos parar para pensar. O teu medo de não dar conta do recado, ou seja, não ser bom o suficiente, não conseguir tocar, não ser competente para poder fazer alguma coisa, faz com que você não comece algo que é seu, faz com que você não assuma uma posição maior na empresa, faz com que você fique travado e não avance para onde você precisa avançar porque você está travado. Pensa o quanto isso te travou financeiramente nos últimos 10 anos. Se você tivesse destravado isso na sua vida, não vou nem falar 10 anos, se você tivesse destravado isso na sua vida 5 anos atrás, eu tenho certeza que você já seria um milionário. Você já teria R$1 milhão numa conta bancária. Certeza, porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Quando a pessoa vai lá e destrava esse medo. Mas você está ainda aí sendo consumido por esse medo. Quais são projetos que você não fez com medo de dar errado, com medo de não ser bom o suficiente, não dar conta de tocar aquilo ali? Quantos? Aí calcula o outro medo. O medo de você não ser amado, de você decepcionar as pessoas. Eu vou começar falando sobre esse medo de não ser amado e decepcionar as pessoas, tá? Presta bastante atenção aqui, vem comigo. Outro dia a gente estava num restaurante com um casal de amigos. E é muito legal quando a gente está próximo, né? Sempre que eu me aproximo de algumas pessoas, eu percebo que tem alguma trava, eu tenho a oportunidade de conversar com aquelas pessoas, as pessoas elas rapidamente destravam, né? O que estava travando aquela pessoa. E eu sempre que eu tenho uma oportunidade eu faço isso, né? Hoje até passei o dia inteiro em estúdio gravando e tal, conteúdos que são específicos para um programa nosso, mais avançado, de criação de prosperidade e riqueza. E aí eu estava no restaurante e a conta, estava eu e mais 3 pessoas do time, e foi um almoço baratinho, rapidinho ali perto do estúdio onde a gente estava, e deu R$250. E o cara atendeu tão bem a gente, o garçom, e eu falei para ele, né, se eu passar mais aqui no cartão, vai para você? Aí ele, claro que vai, mas não precisa não. Aí eu virei pra ele e falei assim, você não merece? Nossa, parecia que eu tinha dado um chute nas pernas dele. O cara... Aí ele, não, eu mereço e tal. Eu falei, você merece ou não merece? Não, eu mereço. Então tá bom. Então passa R$500 aí, porque R$250 é seu. Ele, não precisa disso. Eu falei, você merece ou não merece? Aí ele, eu mereço. Então assim, aquela experiência foi uma experiência importante pra ele. Porque no final, quando eu levantei, eu falei assim, você merece isso. Você merece, foi muito bom. E ele saiu, eu mereço. Então sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com alguém, de falar com alguém sobre alguma coisa que eu percebo que está afetando aquela pessoa, eu faço, tá? Por isso que eu quero que você cada vez mais esteja próximo, cada vez mais possa estar junto comigo por mais tempo, para que a gente possa ter experiências para eu poder ajudar você a se destravar aí. E fomos jantar com um casal de amigos, onde eu estava querendo chegar.
E aí a gente foi no outro dia, isso no Rio de Janeiro ainda, quando a gente morava lá, 1 ano e meio atrás. E aí esse casal de amigo conversando com a gente, e aí ficou claro que a esposa daquele amigo, que é um querido casal de amigos, tinha uma questão muito complexa com o pai e com a mãe. Tudo que ela fazia era em prol de não decepcionar papai e mamãe. É como se ela fosse, aos seus 37 anos de idade, ainda uma criança de 7 anos. Tudo que ela fazia era para não decepcionar, não magoar, principalmente, né, não decepcionar papai e mamãe. Então a vida dela era sempre escondendo, por exemplo, as tatuagens que ela tinha da mãe. Ela ia lá e escondia as tatuagens da mãe. Eu estou falando de uma mulher casada há mais de 15 anos que já tem 3 filhos ali, sabe? Que gere uma empresa, uma mulher madura. Escondia as tatuagens. Aí todas as vezes que o pai ligava para ela, falando de alguma coisa, ela ia lá e ficava com o pai como se ela fosse a mãe do pai. Era uma relação completamente desconfigurada, porque ela não queria decepcionar ninguém. E todas as decisões que ela tomava era baseado em agradar mamãe ou agradar papai. Ela não podia magoar os dois. E aí eu falei pra ela, né? Supor que o nome dela é Ana, tá? Eu falei, Ana, quem é você? E ela começou a falar, eu falei, não, quero saber quem de verdade é você. E ela ficou atônica, parada, assim, olhando pra mim. Eu falei, mas como assim? Eu falei, o que está acontecendo é que você é uma mulher que nem as pessoas sabem quem você é. Sua mãe não sabe quem você não sabe quem você é. Ela, claro que as pessoas sabem quem eu sou. Eu falei, não sabe não. Você é a pessoa que está fazendo todo mundo ao seu redor se apaixonar, gostar, respeitar uma mulher que não existe. Ela, como assim não existe? Eu falei, porque você é uma outra coisa. Você queria falar para sua mãe, naquela situação, sim ou não? Ela queria falar não. E o que você falou? Eu falei sim. E por quê? Para agradar. Para que ela te ame, não é? É. Então você está fazendo a sua mãe te amar não porque você é, não por quem você é. Você está fazendo a sua mãe te amar pelo boneco de plástico que você está querendo se apresentar para ela. Né? Aproveitando aqui que está na boneca de borracha aí, a Barbie, né? Tá na moda agora, Barbie, filme da Barbie. Então você não está sendo você. Você não está sendo a Ana. Você está sendo uma Barbie, uma boneca de plástico, uma coisa lá inventada que não é você. E você está fazendo a sua mãe, o seu pai e o seu marido, outras pessoas, se apaixonarem por alguém que não é você. Então você é uma fraude. Você é uma farsa. E ela começou a chorar, e não porque eu estava sendo duro com ela, mas ela começou a perceber o que ela estava fazendo com a vida dela. Eu falei, a sua mãe precisa amar a mulher maravilhosa que você é. O seu pai precisa amar a filha maravilhosa que você é. E não isso que você se tornou. Porque quando você conversa com a sua mãe, você é uma. Quando você conversa com o seu pai, você é outra. Quando você conversa com o seu marido, você é outra. Quando você conversa com uma funcionária que é mais casca grossa lá na empresa, você é outra. Porque você se molda para agradar e ser amada por todas as pessoas. Mas quem é você? Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? O que você é capaz, o que você não é. Isso é que pega. Porque você acaba sendo a bosta de uma pessoa de plástico que não tem coragem de definir. Eu sou isso daqui. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo, essa é minha crença, isso aqui eu não aceito, eu não gosto de fazer isso aqui eu gosto. É isso. Só que aí o que acontece é que você vai se moldando. E se moldando, você vai virando uma gelatina, você vai perdendo a forma. Qual é a sua forma? Quem é você? E aí talvez você com isso está buscando na sua vida ter com as pessoas algo que faltou na tua infância. Talvez faltou amor na sua infância, talvez faltou a presença dos pais na sua infância. Talvez para você ser amado, você entendeu que os seus pais, para os seus pais te amarem, você tinha que fazer tudo pelos seus pais. Você tinha que ser a menininha perfeita para os seus pais, o menino perfeito para os seus pais. E onde isso te levou? Até hoje buscar algo que você não conquistou. Ser a pessoa perfeita. Para o meu pai me amar, eu tinha que ser perfeita. Para minha mãe me amar, eu tinha que ser perfeita. E aí até hoje, você não experimentou amor real, talvez. Profundo e real. E você vive numa prisão. Na prisão de buscar ser perfeito, de buscar agradar a todos, de buscar ser amado por todo mundo. Aí eu pergunto, quando é que você conseguiu ser amado por todo mundo? Quando é que você conseguiu ser perfeito? Quando é que você conseguiu agradar a todos? Nunca. Então eu te pergunto, quando é que você se sentiu verdadeiramente amado, amada? Talvez você me diga, nunca. Nunca me senti. É uma vida baseada em sofrimento. Porque a decisão
de ser como você não é baseado num belo estado emocional, né? Porque tem dois estados emocionais. Tem o belo estado emocional e tem sofrimento. Basicamente tem dois estados emocionais. Ou as pessoas estão vivendo num belo estado emocional, ou estão vivendo um estado emocional de sofrimento. Não tem outro lugar. Me diz, você está vivendo hoje em dia mais num belo estado emocional ou você vive mais horas do seu dia em sofrimento? Sofrimento significa ansiedade, angústia, raiva, tristeza, comparação. Quanto tempo do seu dia você passa ansioso, angustiado, se comparando, raivoso? Quantos por cento do seu tempo você passa nesse estágio? Tem gente que oscila. Ansioso, raivoso, angustiado, triste, ansioso, se comparando, com medo do futuro e vive aqui, nesse sofrimento. Do outro lado, eu tenho um belo estado emocional. Onde aqui eu tenho gratidão, foco, criatividade, amor, paixão, onde eu tenho aqui presença, onde eu tenho outras questões que me geram um belo estado emocional. E as melhores decisões da vida são criadas quando você está num belo estado emocional. As piores decisões da vida é quando você está no estado emocional de sofrimento. Então, as decisões que talvez você tenha tomado até hoje que te mantém no medo são decisões baseadas em estado emocional de sofrimento, não no belo estado emocional. Então você vive tentando ser amado por todo mundo, vive tentando agradar todo mundo. E qual é o desafio que existe nisso? É um medo que impede que você faça o que você quer fazer em inúmeras áreas da sua vida. Vai moldando e você se torna um boneco de plástico, como eu falei. Perceba, Deus se fez homem na figura de Jesus Cristo. Imagina só, um Deus vivo encarnado desceu à Terra, realizou dezenas de milagres que foram vistos por milhares de pessoas e foram relatados por pessoas completamente diferentes. Olha o que aconteceu. E esse homem, sendo filho de quem era, vindo de onde veio, tendo o maior poder que já se viu na história da humanidade, não conseguiu ser amado por todo mundo. Ele, inclusive, foi odiado, foi escarrado, foi apedrejado, foi açoitado, foi crucificado, foi difamado. Ele não conseguiu ser amado por todo mundo. E você está tentando ser amado por todo mundo. Presta atenção nisso daqui. Ele não conseguiu ser amado por todo mundo e você está tentando ser amado por todo mundo. É óbvio, o objetivo de Cristo não era ser amado por todo mundo. O objetivo de Cristo era difundir profundamente o amor, a verdade e o reino dos céus. Só que mesmo falando de coisas tão profundas, tão puras, tão únicas, tão universais, ele não conseguiu ser amado por todo mundo. E você está tentando ser amado por todo mundo, pelo amor de Deus. Não faz menor sentido isso. É uma carência que você tem, uma dependência da aprovação dos outros, uma dependência do elogio dos outros, uma dependência do que os outros vão achar que você é. Não tem lógica mais isso. Então, Wendel, como que eu resolvo esse medo? Porque eu não sou teórico, eu poderia parar a explicação aqui, mas a gente vai para a prática. Você precisa, anota isso, para curar esse medo que você tem de não ser amado, você precisa cometer pequenos exercícios para que você desenvolva uma habilidade profunda. Você precisa de pequenos exercícios para que você desenvolva um músculo. Faz sentido? É igual a academia. É um princípio da vida. Você precisa de exercícios que vão aumentando a intensidade para você poder ganhar essa musculatura que você precisa, que é a musculatura de desagradar a pessoa para você ser verdadeiramente amado. As pessoas te amarem por quem você é e não por essa coisa mentirosa que você virou para as pessoas. É isso aí. Você vai sentir amor de um jeito que você nunca sentiu na sua vida. É a pessoa te amar pela sua essência, por quem você é, e não porque você está tentando agradá-la o tempo todo. Como é que eu vou para esse lugar, Wendel? Duas coisas. Você precisa criar microconflitos o tempo todo e você precisa decepcionar as pessoas que você sabe que você tem que decepcionar. Anota então, microconflitos, sempre que você puder. É um exercício quase que diário. E decepcionar as pessoas que estão travando você desde a infância. Vamos começar com decepcionar as pessoas. Quem que eu estou falando que você tem que decepcionar? Exato, seu pai, sua mãe. Exato. Tá tudo lá. Enquanto você não conseguir decepcionar o seu pai e a sua mãe, para perceber que você se colocou num lugar agora de adulto de fato, os seus pais perceberem que a partir de agora você não é mais aquela criancinha buscando aprovação o tempo todo, é entender que pai, mãe,
Eu honro a vida que vocês me deram indo para o mundo e dando certo na vida. Eu quero ir para o mundo e dar certo na vida. Para isso eu vou fazer a vida nos meus termos, do jeito que eu acho que tem que ser e não do jeito que você acha que tem que ser. Eu te amo profundamente, sou imensamente grato pela vida que você me deu, que minha mãe me deu, que meu pai me deu, mas eu tô indo para o mundo para poder viver a vida nos meus termos. Então eu quero que você entenda agora aqui. Você precisa decepcionar os seus pais. Eu precisei decepcionar minha mãe. O sonho da minha mãe é que eu fosse concursado público. Eu precisei decepcionar minha mãe. O sonho do meu pai é que eu fosse para um outro tipo de carreira. Eu precisei decepcionar. O sonho do meu pai e da minha mãe é que não sei o que lá, em várias áreas da vida. E eu precisei sistematicamente decepcionando os meus pais. Aí eles entenderam que eu de fato era um adulto. Aí eles entenderam que de fato eu era capaz de cuidar da minha vida. Aí eles entenderam de fato que eu não era mais aquele menininho, eu me tornei um homem. E de fato eles começaram a me tratar com muito mais respeito. Eu precisei decepcionar os meus pais. Você tem coragem de decepcionar os seus pais? É só assim que você amadurece. Você tem coragem disso? Compartilha essa aula, compartilha esse vídeo com quem precisa ver isso daqui. Manda isso para alguém agora. Manda para alguém agora. Está fazendo sentido, manda para alguém agora, tá? A gente está no Instagram? Sim. O pessoal tem que comentar alguma coisa? Ou já tá fixada a mensagem lá? Tá fixada, mas a hashtag eu não sou todo mundo. Ah, legal. Então escreve aqui hashtag eu não sou todo mundo no Instagram que eu vou te mandar um vídeo inbox, tá? Quando terminar a aula aqui eu te mando um vídeo inbox. Escreve aqui embaixo. Hashtag eu não sou todo mundo, tá? Escreve aqui embaixo que eu te mando um vídeo inbox já, um vídeo muito importante. Ok. Então esse é o primeiro exercício, decepcionar pai e mãe. Aí tem gente que pensa assim, eu não entendi, meu pai ele é policial da Polícia Federal, então eu vou virar traficante, é isso, para decepcionar meu pai? Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que são pequenos movimentos, são pequenas coisas que você precisa aprender em relação ao seu pai e sua mãe, a decepcioná-los, em relação a pequenas decisões, pequenas coisas, que tem a ver com o segundo passo, que é gerar pequenos conflitos, pequenos atritos, né? Mas é principalmente em relação ao seu pai e sua mãe. Você vai perceber uma animosidade, uma coisa esquisita ali entre seu pai e sua mãe, pediram, você não fez, não pode, não vou fazer porque eu tenho que focar na minha família, não sei o quê. Você começa a micro decisões, não, eu vou escolher abrir meu negócio, eu vou escolher ir para tal lugar, mas você não sei o quê. Esses são os pequenos movimentos. E você vai perceber que depois de ter tomado aquela decisão, vai passar talvez 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e depois eles voltam a falar com você e vão te amar pelo que você é. A relação de vocês vai fluir para um outro patamar. E você vai estar relaxado nessa relação. Você vai estar confortável nessa relação. E não tentando se adequar o tempo todo como um bicho mentiroso, uma coisa falsa que você se tornou ao longo do processo, né? Você encosta a porta, Tomás? Sim. Para ver se o ar dá um gás aqui, né? Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo exercício que nós temos é o seguinte. Você precisa criar microconflitos sempre que você puder. Tá? O que é só pedir para deixar para o ar gelar aqui, tá? O que isso significa na prática? Significa que todas as vezes que você puder ver uma coisa errada e você poder falar, todas as vezes que você puder perceber que existe alguma coisa que está em desordem com o que você gostaria que realmente fosse, você precisa falar. E é exercício, não quer dizer que a sua vida vai mudar por aquilo. Te dou um exemplo prático, cotidiano. Muitas vezes você vai numa cafeteria e você vai lá e pede um cappuccino. Você quer beber um cappuccino, você quer tomar um cappuccino, um belo de um cappuccino, né? Cremoso, com aquele leite gostoso, com aquele chocolate, com aquela canela, né? Com aquele café, enfim. Você quer tomar aquele cappuccino. E aí, o que vem é um café para você. Você toma café? Provavelmente você toma. Você poderia tomar um café naquela hora? Poderia tomar. Aí você escolhe, não vou ser chato, não vou ser desagradável, não vou criar conflito. Não quero falar com a pessoa que verdadeiramente eu quero um cappuccino, mas ela me mandou um café. Aí o que você escolhe ser amado. O que você escolhe se colocar nesse lugar de novo da criancinha de 7 anos que quer ser amado até pela dona sei lá o quê da cafeteria, que você não tem a menor ideia de quem é aquela mulher, mas você quer ser amado por ela. Pelo amor de Deus! Não dá pra ser amado por todo mundo. E na verdade você vai precisar virar pra ela, e vai dizer pra ela o seguinte: olha, talvez você se confundiu, mas o que eu pedi pra você é um cappuccino. Então eu preciso de um cappuccino. E ela vai te trazer um cappuccino. Esses elementos, eles são muito importantes. Se você não for capaz de criar esses microconflitos, você não vai se livrar desse medo. E você vai virar refém desse medo o tempo todo. Sempre e para sempre. Não dá mais para viver desse jeito. Você tem vivido como um ser medíocre, pequeno, acuado, sem realizar a tua máxima potência. E você foi criado por Deus.
Os seus pais te deram a vida para você poder criar algo grandioso, para você poder fazer impacto, para você poder criar algo importante, fazer algo que é relevante. E não ficar com uma vida canina, uma vida pequena, uma vida de subserviência, uma vida, sabe, sem impacto, uma vida cinza. Você não foi criado para isso. Mas tá aí você, 10, 15, 20, 30, 50 anos envolvido nesse medo, querendo ser amado de uma forma que você não foi amado quando você tinha 6, 7 anos de idade, e você busca isso até hoje na Dona Joana do café, que é muito louco. Não dá mais. Então decepcione seus pais, é o primeiro movimento de cura para isso. E o segundo movimento de cura é crie microconflitos sempre que você puder. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você vai lá, você cria um movimento de tensão, cria um microconflito, e você vai perceber que depois daquilo, você obtém o que você quer e você ainda assim é amado pelas pessoas. Veja bem. Olha que loucura. Você vai lá e ainda assim é amado pelas pessoas. É muito louco isso. É isso que você tem que aprender. Só que você não aprende com a teoria. Você precisa aprender com a prática, fazendo isso. Quando eu e a Karina, por exemplo, a gente sai para ir num restaurante com os amigos, e já teve amigo nosso que viu a live e falou assim, eu vi a sua estratégia, né? Quando a gente vai para um restaurante, por exemplo, com 4 casais, então, né, são 8 pessoas. A gente marca de ir num restaurante, a gente adora ir restaurante japonês, enfim, né, ou numa pizzaria, sei lá. E a gente chega no restaurante, a gente gosta muito de italiano e de japonês, né? Aí a gente vai chegar no restaurante, eu e a Karina, a gente entra primeiro no restaurante e fala para os casais, vamos vindo, vamos, a gente vai entrando primeiro. Por quê? A gente quer chegar lá na frente e sentar no sofazinho. Porque normalmente uma mesa para 8 pessoas tem uma parte que é na parede, que é sofá, que é mais confortável, e as outras são cadeiras. Então normalmente são 2 casais no sofazinho e dois casais na cadeira. A gente vai primeiro para sentar no sofazinho. O que isso significa? É um movimento de criar microconflito. Na prática. Sabe? Para que a gente possa impor algum desejo que existe. Então a gente faz isso em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Muitas vezes vai lá, aí, vamos pedir um champanhe? Sabe? Pessoal, vocês querem tomar champanhe? Aí assim, acho que a gente quer tomar vinho. Pô, vamos tomar um champanhe. A gente cria um pouco isso, sabe? Em todos os aspectos, para poder criar microconflitos. E quando você começa a fazer isso, eu e a Karina, a gente é destravado nisso. Tá? A gente fez isso durante muito tempo, mas talvez você precise começar a fazer isso muito para ir destravando. E aí, com o tempo, você não precisa fazer mais, porque você está destravado em relação a isso. Tem essa trava? Tem. Você precisa agir em prol dessas questões. Entender que o amor que você está buscando é o amor que não teve na tua infância. Esse amor você não vai encontrar nas pessoas que você está querendo que te agrade o tempo todo. Talvez o amor que você está precisando se conectar hoje é um amor mais profundo e verdadeiro que existe. É entender que Deus ama você. É entender que você é uma criatura que foi concebida por Deus. E Ele te ama profundamente. Enquanto você buscar o amor em outras pessoas, desconhecidos, gente que você não posta um conteúdo na internet porque você tem medo que as pessoas vão te julgar e tal, você está buscando amor no lugar errado. Enquanto você buscar o amor do pai que você nunca conheceu, enquanto você buscar o amor da mãe que você está perdendo a oportunidade de se debruçar sobre um amor tão bonito, tão magnífico e tão profundo que é o amor que o Criador tem sobre você. É uma pena você não olhar para isso. É uma pena. Mas eu espero que você olhe para isso. Você se conecte profundamente a Deus. Tá? Então esse é um grande primeiro medo. Cristo, Deus, se fez homem, não conseguiu ser amado por todo mundo e está aí você. Em pleno século XXI, 2023, e você tentando, né? Como é que o Toguro falaria, né? Em pleno 2023. Em pleno 2023, o ano da tecnologia, o ano do TikTok, o ano, e você aí tentando fazer, né? Tentando realizar. Ah, meu Deus. Esse é um primeiro grande medo. Agora, deixar como uma tarefa já para amanhã, criar microconflitos. Pessoal do grupo. Ótimo. Então vamos né, no grupo de WhatsApp a gente fala sobre isso, né? Tem uma coisa importante. Você tem uma tarefa, tá? Eu já passei essa tarefa na outra live, eu vou avançar com essa tarefa. A sua tarefa, se você não estava na primeira live, você tem que criar um grupo de WhatsApp com 5 amigos seus. 5 pessoas têm interesse em crescer, prosperar em todas as áreas, vencer, dominar o jogo da vida, de fato.
Você tem que criar esse grupo com 5, 6, 7 amigos, não mais do que 10. Pessoas próximas, um amigo, um parente, um tio, uma tia, sua esposa, gente que esteja disposto a crescer e queira falar sobre desenvolvimento humano e prosperidade, E eu vou passar para esse grupo tarefas importantes. E você vai ser o embaixador desse grupo, você vai ser esse guardião dessa mensagem, eu não sou todo mundo, lá dentro desse grupo. E eu vou te mostrar como é que você vai pegar vídeos meus curtos, vídeos de 1 minuto com uma tarefa, e você vai botar nesse grupo e você vai dar marcha na transformação dessas 5, 6, 7 pessoas lá. Fechado? Então tua missão número 1 é criar esse grupo, e aí no final do nosso encontro eu te dou instrução de como é que você vai fazer para começar a receber esses vídeos e colocá-la dentro desse grupo e a transformação começar a ser gerada lá. Fechado? Então vamos embora, para de ficar só passivo, é hora de você criar esse grupo e criar esse movimento junto das pessoas que você ama, tá bom? Você não é uma pessoa passiva, você é a pessoa que faz diferença. Então para de dizer que você faz diferença, não faz diferença nenhuma, faz na prática. Cria esse grupo aí que eu te explico até o final como é que você vai fazer. Fechado? Esse é o primeiro medo. Lembra, vai mandando perguntas aqui que a gente vai responder no final. Fechado? Manda as perguntas que a gente vai responder no final. Um ponto importante agora sobre medo, tá? Eu vou explicar sobre o segundo grande medo, que é o medo de você não dar conta do recado, que é o medo de você fracassar. Como esse medo trava as pessoas. Como esse medo trava. E eu quero te dizer, muito se falou, por exemplo, muitas pessoas falam assim, nossa, o impacto econômico que a pandemia gerou no mundo, tá? É óbvio, o efeito pandêmico foi algo inacreditável, foi algo muito profundo e muito triste o que aconteceu. E tudo isso que aconteceu, principalmente, não foi mais importante, não foi o fator econômico, foram as vidas que foram ceifadas no mundo todo. Isso de longe é a coisa mais terrível. Sabe, poucas vezes na história vimos coisas tão violentas e agudas acontecendo com a sociedade, com todos os países, né? Então foi algo que afetou globalmente. Só que tem algo que gera um efeito muito mais devastador, economicamente falando, para a humanidade do que uma pandemia, por exemplo. É o medo de não dar certo que faz com que projetos não comecem. Pensa na história da humanidade, em todos os seres humanos que passaram pela humanidade. Todos esses seres humanos, todos eles, tinham pelo menos uns 3 projetos. Todos os seres humanos que passaram pela face da Terra tinham pelo menos 3 projetos que eram importantes para eles e que não foram realizados. No mínimo 3. Na tua vida você deve ter tido uns 10, 20 projetos que você não colocou para fora com medo de fracassar. Aí calcula comigo, quantas empresas que teriam sido criadas e melhorariam a qualidade de vida dos seres humanos? Quantas empresas teriam sido criadas e inúmeras soluções teriam sido trazidas e milhares de empregos novos? Bilhões e bilhões e bilhões de impostos que teriam sido gerados para melhorar a qualidade. Eu quero que você entenda. É incalculável a quantidade de riqueza e de bem-estar que não foi gerado para o mundo todo. Imagina só. Se essas pessoas tivessem passado por um encontro como esse, meditado sobre o que eu vou falar daqui a pouco, destravado esse medo e feito esses 3 projetos avançarem, imagina o que teria sido. Teria sido uma coisa incrível, maravilhosa. Mas não. O inimigo está sussurrando no seu ouvido, você não vai dar conta. Está lá no seu ouvidinho assim, ó, você não vai dar conta. Você não está pronto, vai dar errado e você vai quebrar, você vai morar debaixo da ponte, você vai viver de favor, não vai dar certo, você precisa estudar mais. Olha fulano o jeito que ele faz, olha você está muito atrás dessa pessoa, você nunca vai conseguir ser igual a essa pessoa. Esse inimigo está sussurrando no seu ouvido. E ele sussurra, sussurra, sussurra porque ele quer apagar o seu projeto. Ele sussurra porque ele quer diminuir você. Ele quer que você viva na sombra. Ele quer que você viva no medo. Ele quer que você viva no estado emocional de sofrimento e não num belo estado emocional. Por isso esse sussurrar acontece o tempo todo. Como eu postei um vídeo no Instagram, aqui no começo desse encontro nosso no YouTube, é o diabo. Essa voz que vem travando você e mantendo você na escuridão. E essa treva que você vive é uma treva emocional. Você não consegue avançar porque você está ali o tempo todo ouvindo essa vozinha que está dentro de você. E eu vou te mostrar já já como é que você vai resolver essa questão.
Mas eu quero que você pense, qual é um projeto muito importante que você tem hoje? Qual é uma coisa muito importante? Eu quero que você escreva aqui abaixo agora, time, se você puder me passar, escreva aqui que eu quero ler pelo menos umas 10 frases. Qual é um grande medo que você tem, que o medo de fracassar, o medo de não dar conta, está impedindo você de fazer? Escreve aqui embaixo, ou no TikTok talvez. Vamos dar uma moral pro TikTok? Quantas pessoas estão no TikTok aí? 225. 225 pessoas, né? Só 225, mas vocês são importantes. São 225 almas importantes, pessoas importantes, seres maravilhosos, cérebros importantes. Escreve aí no TikTok, no YouTube, no Instagram, o que é um grande medo que você tem, está impedindo você de fazer uma coisa que é importante para você. Se tivermos alguma frase aí já, porque eu vou Tem um delayzinho aqui. eu vou trabalhar isso agora com vocês aqui. Mudar de cidade. Mudar de cidade. Iniciar no marketing. Só um pouquinho, mudar de cidade faz brutal diferença. Ambiente é muito importante. Mudar de cidade acelera crescimento, te conecta com pessoas novas, muda a tua velocidade, é muito importante. Iniciar no marketing. Iniciar no marketing. Ter minha família, casar, ter filhos. Ter a família, casar e ter filhos. Olha só o que o medo trava, cara. Meu Deus. Uma nova linhagem poderia surgir a partir de você. E talvez a pessoa nunca vai casar, ou talvez vai fazer como muitas pessoas que casam e não querem ter filhos. Vira aí pai de pet, vira aí pai de planta, pai de cactus. Agora tem pai de cactus, que a pessoa não tem nem culhões para cuidar de planta, não tem nem disciplina para botar água na planta, pega um cactus. É o fim do homem, é o fim da espécie humana, né? Então imagina, uma linhagem, uma família que não vai surgir por conta do medo. O que mais? Medo de não dar conta de morar sozinho depois da separação. Medo de não dar conta de morar sozinho, de se bancar, de se sustentar depois da separação. Medo de não dar conta de fazer transição de carreira. Não dar conta de fazer transição de carreira. Medo de sair do operacional da empresa. Medo de sair do operacional da empresa. Olha o que trava. O cara poderia talvez ter uma empresa que está faturando, está faturando 10 milhões de reais por ano, né? 12 milhões de reais por ano, ou seja, 1 milhão de reais por mês. Ai, que delícia. Mas não, ele está no operacional e está faturando 50 mil reais por mês. Então, em vez de estar faturando 1 milhão de reais, ele está faturando 50. Gente, um único medo. Trava completamente. Se eu sair do operacional, o que vai acontecer? Aí a pessoa tem a crença, o olho do dono que engorda o gado, pelo amor de Deus. E se fosse assim, os maiores milionários do Brasil tinham que ficar o quê? O dia inteiro contando as 270 mil cabeças de gado que tem? Eu tenho que estar lá olhando para a cabeça de gado. Não. O olho do dono da planilha de Excel que engorda o gado. O olho do dono na compra de algumas coisas extremamente importantes é que engorda o gado. Não é ele lá olhando para a operação o tempo todo, né? O que mais? Medo de abrir minha loja e perder tudo que tinha. Medo de abrir a loja e perder tudo que tinha. E aí o medo de continuar pobre você não tem, não? E o medo de continuar pobre? E o medo de continuar medíocre e apontar pro seu filho e falar, você tem que dar tudo que você pode na sua vida, meu filho, você tem que se empenhar. E você mesmo para pra pensar, eu tô dando tudo que eu posso? Eu tô me empenhando? Aí você fala, cara, eu tô sendo uma fraude. O que mais? Medo de conversar com pessoas novas. Medo de conversar com pessoas novas. Sabe de onde vem essa crença? Do seu pai, que sempre falou pra você o quê? O que seus pais diziam pra você quando você estava na rua, quando você saía? Não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Aí a pergunta é, como é que você conhece gente interessante então? Como é que você faz networking no evento? Não faz, né? Porque você tá travado, porque você não pode conversar com gente nova, porque seu pai disse pra você não conversa com estranhos. Só que como é que você conhece gente que você vai ajudar ou vai te ajudar? Tá aí. Medo de incomodar as pessoas, querendo ser amado. Então olha só, eu vou te explicar agora qual é a fórmula para você poder resolver esse outro grande medo, tá? E foi essa fórmula que eu apliquei na minha vida que gerou uma transformação brutal na minha vida. Transformação de faturamento, transformação de tudo, tá? E essa fórmula que eu vou te mostrar, esse desenho que eu vou te mostrar, inclusive vamos pro iPad aqui, tá? Vamos dar um pulinho no iPad? Cá estamos nós no iPad, tá? Vamos falar sobre isso daqui, pode voltar. Só que antes de te mostrar isso daqui, eu quero te fazer um belo de um convite, tá? E esse convite que eu vou fazer agora, presta muita atenção, porque esse convite, eu estou preparando o que vai ser entregue nesse convite há muito tempo. Há muito tempo. Eu e minha equipe estamos preparando. Vão ser eu, Karina Pelói, minha esposa, e mais 3 super convidados que vamos, no final de semana, gerar uma transformação brutal na vida de milhares de pessoas. Para ter ideia, na data de hoje, mais de 4.500 pessoas já se inscreveram nesse convite, que vão estar com a gente nessa jornada. Pergunta é, eu posso fazer esse convite agora?
Escreve aqui embaixo. Pode, bora, vambora. Porque entenda que eu quero te falar do outro medo ainda, que é extremamente importante. Quero te falar das canecas, quero te falar da missão final do dia de hoje, mas eu preciso fazer esse convite rápido para você aqui. Tá? Então, disso eu posso fazer esse convite aqui. Yes. Qual é esse convite? Eu sei que essas lives ajudam de alguma forma, mas elas não geram a transformação que eu sei que um processo de imersão pode gerar. Existe a forma de você aprender inglês uma vez por semana indo no curso de inglês. Você vai uma vez por semana no curso de inglês, você até aprende alguma coisinha, mas como é que você aprende inglês de fato? É indo para uma imersão. É quando você vai lá e passa um tempo nos Estados Unidos. Ou seja, o processo mais rápido de dominar alguma coisa, gerar grande transformação na sua vida, não é um videozinho no Instagram, não é uma livezinha de 1 hora, não é isso. É imersão. Aí você vê a pessoa que fala, hoje sou fluente em inglês, fez imersão fora. Eu aprendi alguma coisa, foi lá e imergiu para poder desenvolver aquilo, imergiu 2 anos numa pós-graduação, imergiu um final de semana para poder passar 3 dias estudando alguma coisa. Imersão supera tudo no processo de aprendizado. Então, para você poder transformar a sua vida em 5 grandes áreas, uma nova imersão foi criada e eu estou muito entusiasmado com isso. No dia de hoje é o projeto mais importante da minha vida. E a gente está com toda a empresa apontada para isso, porque vai ser incrível o que a gente vai entregar. E essa imersão se chama Imersão Vida Épica. Vamos colocar aí na tela? A Imersão Vida Épica vai ser uma experiência online que vai acontecer no final de semana de agosto, 18, 19 e 20 de agosto. Vai ser ao vivo e é uma experiência inédita e 100% online, uma experiência imersiva. É online, eu quero que você entenda. O que isso significa? Que você vai participar online comigo, da sua casa, do seu celular. Só que não vai ser aqui, no meu escritório aqui, não. Vai ser uma estrutura realmente incrível, vai ter uma experiência incrível e vão ser 3 dias inteiros. Sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então vai ser uma experiência imersiva. E não vai ser um conteúdo de 1 hora e pouco que a gente está entregando aqui, não. Não, vão ser conteúdos profundos, mais densos, com mais transformação e com uma apostila, uma metodologia para que você possa seguir. E são temas extremamente importantes lá. Pode passar. A gente vai trabalhar lá dentro da Imersão Vida Épica, relacionamento amoroso e família, carreira e sucesso profissional, prosperidade financeira, a parte de saúde e energia e a parte de espiritualidade. Essas 5 áreas que compõem uma vida épica, uma vida magnífica de fato, vão ser trabalhadas nessa imersão. E os conteúdos que a gente vai passar lá são completamente diferentes de tudo que você já viu em todos os meus programas. Não tem nada lá que tem no Protagon, ou que tem no 5 Liberdades, ou que tem no Olimpo, ou que tem dentro do Método Cronos. São conteúdos que a gente vai tratar somente lá, e a gente nunca tratou em nenhum outro programa nosso. Então é continuidade para qualquer programa que você já fez comigo. Pode passar. Você vai ter essa apostila interativa que você vai receber, essa apostila em PDF na semana do evento para você poder imprimir numa gráfica ali e vai ficar cara essa apostila. Não vai, você vai imprimir ela preto e branco ali na gráfica, você vai gastar R$4, R$3, fica tranquilo com isso, tá? Você vai ter a gravação do todo o seminário, né? Vai ser transmitido ao vivo, mas vai ter a gravação para você ver depois se você quiser e todos os slides que a gente vai usar também vai ser seu para você poder não perder nenhum detalhe, tá? Pode passar. Quais conteúdos a gente vai trabalhar lá? Nesse evento, como a gente fala de prosperidade financeira também, eu vou te ajudar a criar uma outra fonte de renda do zero, uma fonte de renda online, que vai fazer com que você faça 3 vezes mais faturamento que você faz hoje com uma outra fonte de renda. Você vai ver isso lá na prática. Eu vou te mostrar como é que a gente vai pegar uma janela relativamente grande de tempo lá para eu poder esmiuçar como é que você vai fazer isso na prática lá. Vai ser muito poderoso. Você vai entender quais são as 5 necessidades humanas que eu aprendi nos Estados Unidos com Tony Robbins nas 4 vezes que eu estudei com Tony Robbins nos Estados Unidos. Você vai aprender sobre controle, variedade, conexão, significância, crescimento e contribuição. São as necessidades humanas mais importantes, tá? Não são 5 necessidades humanas, são 6 necessidades humanas. Tem que corrigir o slide lá, tá? Por exemplo, Ender, por que eu deveria aprender isso? Você tem necessidade muito grande de controle, controlar as coisas, isso vai travar a tua vida. Você tem muita necessidade de variedade. Como assim variedade? Fazer coisa nova. Você quer fazer coisa nova o tempo todo, começar coisa. Eu quero novidade. Eu vou te mostrar lá dentro como é que cada necessidade humana dessa trava a sua vida e como é que cada necessidade humana dessa sendo usada para coisa certa pode potencializar a sua vida. Exemplo, tem muitas pessoas que traem o marido ou a esposa porque não entendem a necessidade de variedade. Tem muitas pessoas que são grossos
agressivos, raivosos com as pessoas, porque tem necessidade de controle e não entende como manifestar aquilo de forma positiva e saudável. Tem muita gente, por exemplo, que tem necessidade de significância e para se sentir significante, especial, enche o corpo de tatuagem, vive com roupa vulgar, vive chamando atenção, fazendo XYZ. Você vai entender como é que essas questões se manifestam dentro da sua psicologia e vai aprender a tratar isso. Um outro tema importante que a gente vai colocar lá dentro e entregar é sobre dependência emocional. E o queridíssimo, né, o número 1 para falar disso no Brasil, Elton Euler, fundador do Corpo Explica, vai entregar essa janela de conteúdo que vai ser incrível. Dependência emocional, deixar de ser dependente emocional das pessoas, deixar de depender da opinião dos outros, deixar de ter essa expectativa de ser amado para que você possa fazer as coisas todas. Você vai ter isso com profundidade lá. Pode avançar. Outra janela de conteúdo que a gente vai ter é sobre sabotadores. Existe uma pesquisa científica, isso é uma das coisas mais transformadoras que eu já vi. Para você ler pessoas, mapear pessoas da sua equipe, mapear como é que é sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Você vai entender quais são os 10 sabotadores que foram mapeados numa longa pesquisa científica. E esses 10 sabotadores, você vai aprender quais são os 2 que mais afetam a sua vida, que estão te sabotando desde que você se entende por gente. É como se fosse um freio de mão puxado na sua vida. E você vai aprender a neutralizar esses 2 sabotadores. Eu descobri quais são os meus 2 sabotadores e hoje eu potencializo esses 2 sabotadores, eles não me travam mais. Então, os sabotadores que eu tinha lá atrás, que eu ainda tenho, mas eles são controlados, eles são administrados, é o esquivo e o hiperrealizador. Tamo junto. Hiperrealizador e esquivo. Eu tinha esses 2 sabotadores, eu ainda tenho eles, mas eles estão ali. Como um cachorro domado, como um cachorrinho que está na coleira ali, né? Você vai receber um mapa de aceleração de virtudes, o MAV, mapa de acelerador de virtudes. Você vai aprender como controlar esses pecados que existem na sua vida, como, por exemplo, os 7 pecados capitais e desenvolver 7 virtudes que vão servir para todas as áreas da sua vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu faço para me tornar um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, desenvolver virtudes? Você vai ter um conteúdo profundo sobre esse, dentro da Imersão Vida Épica, 100% online. E eu ainda vou te mostrar 7 pilares que me fizeram chegar a faturar mais de 250 mil reais de comissão dentro da Hotmart. Não é nem o que foi faturamento, é o que eu saquei da Hotmart nos últimos anos. E isso me fez me tornar o player número 1 dentro da plataforma Hotmart, que é uma das maiores plataformas de venda de treinamento online do mundo, tá? E lá dentro, humildemente, eu sou o número 1, tenho que falar porque realmente né? Então eu vou te explicar os 7 pilares que me fez sair do zero para chegar a 250 milhões de reais de faturamento lá dentro da Hotmart. Fechado? Pode passar? E aí, a gente ainda vai ter fortaleza emocional, como usar o estoicismo para se tornar uma fortaleza emocional. Vou te explicar como criar filhos fortes, o que isso significa, como é que você cria filhos fortes, programado para prosperar em todas as áreas e que seja muito conectado a Deus. E um conteúdo que vocês estão me pedindo há muito tempo. Finanças para casais. Como acabar com as brigas no casamento. Só discussão, só treta, só porrada. Finanças para casais. A gente vai entregar esse conteúdo lá com profundidade. Vai ser muito lindo você alinhar as finanças do casal, você e sua esposa, para que vocês prosperem juntos. Esse é um conteúdo que vai ser maravilhoso lá dentro. Fechado? Pode passar. O investimento para poder fazer parte da Imersão Vida Épica, lembrando que ela é 100% online, então não tem custo de viajar, custo de hotel, custo de avião, custo de deslocamento, custo de alimentação, você vai assistir da sua casa. É apenas R$ 48,42 por mês. R$ 48,42 por mês, é muito barato, é menos do que o pedido que você faz no iFood aí 3 vezes por semana. É menos dá R$ 1,61 por dia. R$1,61 por dia. Meu Deus do céu, é muito barato. 12 de 48,42, não faz sentido. Olha, sério, não faz sentido não participar. Você vai comprar um acesso, você vai sentar com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. Imagina, você vai botar 4, 5 pessoas na casa e vai ver. Você vai falar que você não tem dinheiro? Gente, compra aí R$497, o que você vai fazer? Você vai vender ingresso. Bota a gente na tua casa e cobra R$100 de cada pessoa. Bota lá 20 pessoas na sua casa e faz dinheiro ainda, faz uns R$1.500 de lucro ali ainda. Vende ingresso, faz a pipoquinha pra galera, bota um refrigerante ali e pronto. Faz uma experiência durante 3 dias. Você vai ajudar a transformação das pessoas. Eu quero que o Brasil participe disso, eu quero que muitas pessoas participem disso. Tá? Muitas vezes para ir num evento presencial comigo, você vai investir R$3 mil mais a logística, mais avião, mais hotel, mais, sabe? E aqui não, a gente está fazendo uma coisa extremamente acessível, que a gente quer muitas pessoas lá. E o conteúdo que vai ser entregue vai ajudar brutalmente você, principalmente você que já passou dos 30 anos. Você que já tem uma carreira
é você que está com medo de crescer na carreira, você que está com medo de ir para, sabe, você que quer destravar níveis diferentes de vida, principalmente você que passou dos 30 anos, tá? O link para você poder garantir sua vaga tá aqui no chat do YouTube, o time tá colocando o link aqui, e também tá na minha bio do Instagram, tá? Então toca nesses links que você vai receber esse chamado. Se você tá no Instagram, na live do Instagram, escreve aqui hashtag eu não sou todo mundo. Escreve hashtag eu não sou todo mundo, que já eu te mando um vídeo que vai junto um link também. Fechado? Esse é o meu mega convite. Wendel, mas e se eu for pra live e eu não gostar? Se eu for participar desse mega evento com você 3 dias ao vivo e eu não gostar? Pode passar. Você tem uma garantia que a gente entrega, e a gente é o único player do mercado que entrega essa garantia. Por quê? Porque a gente acredita no nosso produto. Você vai passar pela experiência, você vai ver o evento todo, os 3 dias, e se na segunda-feira você não gostou do evento, você manda um e-mail pra gente que a gente devolve seu dinheiro. Você vai mandar um e-mail para suporte@wendelcarvalho.com.br. Anota aí, suporte@wendelcarvalho.com.br, que a gente devolve seu dinheiro. Ou esse final de semana vai ser transformador na sua vida, 18, 19 e 20 de agosto, 100% online, ou você recebe seu dinheiro de volta. O que isso significa? Não tem erro, cara. Não tem nenhum erro, não tem nenhum tipo de... Não tem erro, você não vai falhar. Você não vai ser um prejuízo. Ou é transformador e você recebe brutal valor na sua vida, ou você recebe esse dinheiro de volta. Fechado? Então, tá aí o meu convite para você. Avança para dentro da Imersão Vida Épica. O link tá aqui embaixo, tá? Ou você comenta aqui, hashtag eu não sou todo mundo, eu te mando o link inbox, ou o link tá aqui embaixo do YouTube, ou o link tá na bio do Instagram, ou tá na bio do TikTok, enfim, tá em todo lugar. Só não vai quem não quiser. Fechado? Então entenda, esse é aquele momento onde a sua vida pode continuar do jeito que tá, ou a sua vida pode nunca mais ser a mesma. Decisão que você toma, tá bom? Você tem tempo no final de semana, você tem tempo, você sabe disso. Um ano tem 56 finais de semana, se não me engano, né? Um ano tem 53 ou 56 finais de semana. Eu estou pedindo para você tirar um final de semana para se dedicar para esse processo. Um final de semana vai ser nosso aqui, meu e seu. Um final de semana. Os outros todos você faz o que você quiser. 52. 52 finais de semana por ano. Então tira um para se dedicar à construção de uma vida muito melhor. Tira um. Tá? Investir R$ 497, R$ 48,42 por mês. Não faz o menor sentido não entrar. Então toca, entra. Se você não for transformador, você pede seu dinheiro de volta e tamo junto. Fechado? Agora vamos para o nosso próximo medo, que é o medo de não dar certo. Ei, Laia! Vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui. Se você já garantiu sua vaga na Imersão Vida Épica, escreve aqui, eu já tô dentro. Escreve aqui, eu já tô dentro, que eu quero saber. Aí o Iago aqui, o time, vai falar algumas pessoas que já estão dentro. Aí você vai dizendo aí os nomes de quem já tá dentro, tá? Quem colocou que tá dentro. Dá uma olhada nisso daqui. O maior medo que você tem... Vamos voltar para mim aqui um pouquinho. Um dos maiores medos que você tem, se começar a aparecer uns nomes aí, me avisa, tá, Iago? Patrícia. Tem sobrenome? Alessandra. Patrícia de Ângeles. Patrícia de Ângeles, obrigado. Alessandra não tem sobrenome. Alessandra não tem sobrenome, obrigado. Paulo Delgado. Paulo Delgado, obrigado, tamo junto. Laís de Oliveira. Laís de Oliveira, obrigado a todo mundo que tá colocando que já tá dentro, tá? Mais de 4.500 pessoas já entraram e muito mais vão entrar. A gente tem uma expectativa aí de ter mais ou menos umas 8, 9 mil pessoas nesse evento, então vai ser mágico e a gente quer você lá, tá bom? Agora vamos lá, vamos pro nosso iPad aqui. Olha o que acontece aqui com você, tá? Você tá aqui no ponto A, o famosíssimo ponto A, ok? Coloca a minha imagem embaixo. Isso. E você tem aqui o ponto B, o famigerado ponto B, onde você pode chegar no ponto B. Aí o que acontece aqui? Temos a seguinte situação. Eu vou colocar uma coisa financeira para ficar didático, tá? Mas eu poderia falar de qualquer área da sua vida. Ponto A, você não tem um ótimo casamento. Ponto B, você tem um ótimo casamento, tá? Aqui você não tem um ótimo casamento, aqui você tem. Aqui você faz pouco dinheiro, aqui você faz muito. Aqui você é gordo, sedentário, aqui você é magro e saudável. Sei lá. Então você tem situações que são completamente opostas. Aqui você não estuda nada, ou seja, é burro, porque pega o seu tempo e fica rodando TikTok, e isso vai derreter o seu cérebro, você não estuda nada com profundidade. E aí, aqui não, aqui você é inteligente, aqui você é admirado pelo seu intelecto, admirado pelo seu pensamento profundo. Então pode ser qualquer coisa. Mas eu vou colocar aqui, didaticamente, essa questão ligada a valor financeiro. Então vamos supor que você tem aqui, e aqui você recebe um valor de R$5.000, tá? Didaticamente você faz R$5.000. E o que acontece é que você quer chegar num outro lugar, onde no outro lugar, por exemplo, você faz R$50.000. Ai, que delícia. Tá? Oi. O quê?
Tem algumas pessoas que estão interessadas, mas vão trabalhar. Vai ficar gravada a imersão? Ah, legal. Muitos de vocês vão trabalhar na sexta-feira, provavelmente, ou no sábado, tá? Você vai ter acesso à gravação. Ela vai ficar gravada. Isso é muito importante. E talvez você só focou no problema, você não ouviu o que eu falei. A imersão, ela fica gravada. Você compra, ela vai ficar gravada. Ou seja, Wendel, eu não posso participar da sexta. Tá tudo bem. Se eu fosse você, participaria ao vivo. Se você quiser, de aqui até agosto, você consegue não trabalhar naquela sexta-feira. Imagina só que o teu filho vai estar doente naquele dia. Você conseguiria manobrar, você conseguiria falar. Não falou pra você mentir, não. Falou assim, chefe, eu quero trabalhar mais, eu quero não sei o quê. Você consegue remanejar, você consegue naquela sexta-feira não trabalhar. Você consegue. Pô, é em agosto, tem um bom tempo ainda aí. É meio de agosto. Se você botar na tua cabeça que você não vai trabalhar aquela sexta-feira, você não vai. Se você botar naquela, você vai negociar. Não, olha, eu não vou trabalhar sábado, eu vou trabalhar mais tal dia, não vou trabalhar... E aí vocês vão descobrir como fazer isso, vai dar. Em última instância, sexta-feira tá gravado para você. Não foi na sexta? Você assiste a sexta-feira depois. Aí você assiste o sábado ao vivo e o domingo ao vivo. Não pôde na sexta, não pôde no sábado, não tem problema. Assiste o domingo ao vivo e depois você assiste esse sábado que ficou gravado. Fechado? Mas dá o teu jeito. Bota como prioridade. Estudar é importante. Aprender coisas novas é importante. Tá bom? Então vamos lá. Você quer sair aqui de 5 mil e você quer chegar em 50 mil reais por mês. Ai, que delícia. Ai, que coisa maravilhosa. Então, qual é o problema aqui? Você tem muito receio. Porque o que você quer que aconteça? Você quer que aconteça isso daqui, ó. Você quer que isso aqui aconteça, ó. Você quer uma linha reta, não é? É isso que você quer. Uma linha retinha para chegar lá. Mas vai acontecer assim? Não, porque entenda o seguinte. Nada na natureza acontece em linha reta. O que normalmente acontece é isso daqui, ó. Isso aqui é o que normalmente acontece. Essa é a vida real. Tá vendo? É como se fosse o fluxo de um rio. Essa é a linha natural de acontecimentos de uma vida. Só que você não quer passar por isso, né? Aí o que você quer? Wendel, eu quero isso daqui, eu quero uma linha reta. E uma linha reta não é possível. Uma linha reta não se manifesta. Não dá. Então o que você vai precisar entender é o seguinte, como é que você vai curar esse seu medo de dar errado, né? Esse seu medo de dar errado. Como é que você vai curar esse medo? Você vai curar dessa forma. Você vai começar a agir e a avançar para frente. Se você continuar nessa linha reta, começando um projeto que vai fazer você crescer financeiramente ou melhorar qualquer área da sua vida, o que você tem medo que aconteça, tá? O seu medo, né, vou mudar a cor aqui, o seu medo é que você comece a andar e aconteça isso daqui, ó. É isso aqui. Aí pronto, você saiu de 5 mil e agora você está fazendo 3 mil reais por mês. Aí você vai ficar com raiva de mim. O Wendel falou que eu ia ficar milionário. Eu não falei não. Eu falei que se você andar e se você pagar o preço, você vai progredir. Só que não vai ser de imediato. Quando isso acontecer, presta muita atenção que essa didática aqui ela é bem importante. Quando isso acontecer, você vai precisar criar uma bolinha vermelha aqui. O que essa bolinha vermelha significa? Significa que você tem que aprender alguma coisa. E a chave para acabar com esse medo de dar errado é o aprender. Wendel, como assim? Vem comigo na lógica, tá? Porque aqui não tem um segredo, não tem motivação, não tem nada dessa baboseira motivacional de acreditar em você. Se você está passando por uma dificuldade, é porque você não está sabendo alguma coisa que você deveria saber. Exemplo, Wendel, eu tenho um problema com fazer vendas. Eu não consigo vender, porque você não sabe como utilizar estratégias digitais para vender. Wendel, eu estou tendo um problema eu perco a cabeça com as pessoas. Você não sabe inteligência emocional. Wendel, eu tenho um problema que tudo que as pessoas pedem, eu falo sim, eu sempre saio no prejuízo. Você não sabe negociar. Então, todas as coisas que você precisa aprender vão te levar para um nível diferente. Então, se você está tendo um problema como esse daqui, é um sinal que simplesmente você precisa aprender alguma coisa nova. Quando você aprende alguma coisa nova, você volta para a rota. Olha que maravilha. Só que você vai vencer agora? Não. Vai acontecer isso. E quando isso tudo acontecer, é sinal que você precisa parar e aprender alguma coisa. Aprender com alguém, com um professor, com um mentor, com um tio, com alguém que você confia, alguém que chegou onde você quer chegar. Você aprendeu com aquela pessoa, você avança novamente para a rota. Só que agora você vai vencer? Não, mas você está progredindo. Perceba o quanto você já avançou nessa jornada. Você está progredindo, mas você não chegou lá. Vai cair de novo.
Aí você tem que aprender alguma coisa com alguém. Aí depois você avança mais um pouco. Aí você vai cair de novo. Aí você tem que aprender alguma outra coisa que você não sabe. Aí quando você estiver pertinho de chegar lá, você vai cair de novo. E aí você tem que aprender alguma coisa que você não sabe até que você consiga chegar aonde você mais quer. Esse é o desenho da vida. Foi olhar para essa figura, que eu quero que você tire um print aí, mais parece um desenho rupestre de uma caverna, sei lá. Isso poderia ser um desenho achado na caverna dos antepassados prósperos e realizadores, né? Esse é o desenho que vai fazer você vencer esse medo. Porque perceba qual é o princípio daqui. Vamos lá, né? Lógica, que não tem motivaçãozinha não, é lógica. Perceba o que acontece aqui. Você tem muito medo que isso aqui se manifeste, tá? Que essa região aqui se manifeste. O que isso significa? Você tem medo de começar e dar errado. E eu vou te dizer, vai dar errado. Essa área, ela vai acontecer. Mas por que, Wendel, que você está fazendo isso? Você está botando um terror em mim? Não, isso aqui vai acontecer porque é para você é para checar. Vamos voltar para cá? Aqui, ó. É para checar de fato se você está disposto a pagar o preço. É para checar de fato se você tem culhões. É para checar de fato se você crê em Deus. Wendel, como assim crê em Deus? Pensa comigo. Para quem avança, para a vida que quer criar, para quem avança para realizar os seus sonhos, e isso está profundamente conectado a Deus, isso agrada a Deus. Só que quando você começar a se movimentar, soluções vão ser apresentadas para as dores que você vai ter. Soluções vão ser apresentadas para as dores que você vai ter. Só que se você não se movimentar, o que se entende? Esse meu filho, essa minha filha, não acredita em mim. Não acredita que eu vou amparar. Não acredita que eu vou ajudar. E eu não estou dizendo com aquele discursinho terrível que tem muitos líderes religiosos que colocam que Deus vai fazer por você, porque Ele não vai fazer por você. Ele vai honrar o seu esforço, Ele vai honrar a sua movimentação, Ele vai honrar o fato de você crer nele, mas você tem que fazer alguma coisa. É você ir lá e fazer alguma coisa, aí sim. Sumiu aqui, tá? Então assim, nesse processo, o que você precisa entender? Você precisa se colocar em movimento. E o se colocar em movimento significa você abrir mão desse confortozinho que você tem agora para passar por um período de dificuldade, passar por aquele seu deserto, para que você alce voos muito maiores. Existe um princípio por trás disso tudo que é o seguinte: antes de melhorar, piora. Tá? Antes de melhorar, piora. Se você quer viver o inimaginável, o épico, o que é magnífico, você vai precisar abrir mão desse mediano que você tem. Só que esse mediano vai piorar para que depois ele possa melhorar muito. Você está pronto para isso? Você está pronto de abrir mão do que você tem para viver o que é muito melhor? Porque deixa eu te explicar. Se você não está disposto a perder, você não está pronto para ganhar. Anota isso. Se você não está disposto a perder, você não está pronto para ganhar. Quando eu vou lá, treino jiu-jitsu, vou lá e passo por um processo, vou para um campeonato, quando eu entro no tatame do campeonato de jiu-jitsu, eu tô pronto para ganhar. Por quê? Porque eu estou disposto a perder. Se você não está disposto a perder o pouco que você tem, você nunca vai estar pronto para poder ganhar o que é inimaginável. De uma forma prática, tá? Que eu sou muito prático. De uma forma prática. Talvez você tenha hoje aí um ganho de 5 mil. Se você não estiver disposto a sair de 5 mil e dar errado nessa coisa que você vai fazer daqui para frente e ir para 3 mil, você nunca vai estar pronto para poder se habilitar para os 50 mil reais. Só que perceba o que acontece. O que você perde é muito menor do que o que você pode vir a ganhar. Só que o teu foco está muito mais naqueles R$1.000 que você pode perder, naqueles R$2.000 que você pode perder, do que nos 40 mil reais a mais que pode vir. Então o teu foco está no R$1.000 e não no 40. É muito louco isso. E aí é o que o T. Harv Eker explica no Segredamente Milionário, né? A pessoa rica, ela joga o jogo do dinheiro para vencer. E a pessoa pobre joga o jogo do dinheiro para não perder. Tá aí a explicação porque você está onde você está ainda. Por causa desse medo todo. Então, isso aqui que eu te mostrei, um dos processos de cura desse seu medo é que você, quando se apresentar um problema, vamos voltar para cá? Um dos processos de cura para você aqui é o seguinte, tá? Quando se apresentar o problema nessa região aqui que eu vou pintar para você, tá?
Aqui. Quando o problema se apresentar aqui, é somente um sinal que você precisa aprender alguma coisa que você não sabe. Porque você, entre aspas, está dando errado, porque você não sabe alguma coisa que você deveria saber. E quando isso acontecer, e vai acontecer, você aprende com alguém. Aprendeu, avançou para a rota. Aprendeu, avançou para a rota. Mas eu sei o que você quer. Eu sei o que você quer. Vamos voltar para cá. Eu sei o que você quer. Você quer um checklist de tudo que pode dar errado, né? Você já quer um checklist, antes de começar você quer um checklist de tudo que pode dar errado, para quê? Para você se preparar, não é? Isso é a prova que você confia em você acredita que o poder está em você e que Deus não tem nenhuma interferência nisso. Para de querer um checklist, avança e vai para onde você tem que ir, porque quando os problemas aparecerem, Deus vai colocar no teu caminho mentores, pessoas, um amigo, um vídeo da internet vai aparecer, um livro vai ser dado de você para você de presente, soluções vão chegar até você. Porque ele vai ouvir sua dificuldade, vai ouvir o seu choro, vai ouvir o seu clamor e vai perceber o seguinte, essa pessoa se movimentou, essa mulher se movimentou, esse homem se movimentou, logo ele merece. Logo ele merece esse acalanto, logo ele merece esse bálsamo para o sofrimento. Mas você precisa se movimentar. Senão, você vai fazer como todo mundo está fazendo, que é ficar na mediocridade. Mas, hashtag, eu não sou todo mundo, né? 2 grandes medos abordamos hoje aqui. Eu espero que isso tenha feito bastante sentido para você. Eu vou responder perguntas de vocês agora, tá? Então manda as perguntas. Eu não sei se o time já separou algumas perguntas, mas manda pergunta aqui. Vou passar qual é a tarefa do dia para vocês poderem concorrer a várias canecas dessa aqui, canecas que estão escritas aqui, está escrito nessa caneca. Eu não sou todo mundo. Eu quero que você tenha essa caneca exclusiva. Ninguém no Brasil tem ainda. As pessoas que comentaram a live de domingo, né, a gente já marcou no post lá, quem são as pessoas que foram sorteadas, que ganharam essas canecas, vão receber em casa, e eu quero que você também receba uma caneca dessa, tá? E a gente vai fazer uma coisa inédita aqui, tá? Vou responder perguntas agora, e o primeiro convite, lembra que a imersão Vida Épica está chegando, e aí a gente vai ter virada de lote. O que significa virada de lote? O ingresso muda o lote e ele fica mais caro. Então se você for deixar para adquirir seu ingresso, daqui um tempo eu adquiro o meu ingresso, daqui 3 dias, 4 dias, vai virar o lote e o preço do ingresso vai aumentar pelo menos R$100. E eu não quero que você pague 597, eu quero que você pague 497, que é o preço desse lote. Então vai no link da bio do Instagram ou aqui no link fixado no YouTube, garante sua vaga, ou então escaneia esse QR Code e garante a sua vaga nesse lote para imersão Vida Épica, tá? Antes que o ingresso acabe ou que você pague o ingresso mais caro, fechado? Eu vou fazer um desafio aqui. A gente deixar registrado esse desafio já pra gente ir pras perguntas, tá? A gente vai sortear 10 canecas. 10 canecas, tá? E para quem fizer o seguinte, me deu uma coisa aqui. A gente vai sortear 10 canecas e a gente vai sortear um Pix de R$5.000 e outro Pix de R$5.000 para uma instituição de caridade. Me deu isso agora aqui. Então, a gente vai sortear 5 canecas, um Pix para alguém que vai ser o ganhador e vai receber R$5.000 e essa pessoa vai apontar uma instituição de caridade que a gente vai doar mais R$5.000 para essa instituição de caridade, tá? Então, nessa postagem está valendo R$10.000, R$5.000 para a pessoa que ganhar e mais R$5.000 para a instituição de caridade. E para outras pessoas que estão lá vão receber a caneca também. O que você tem que fazer então? Você vai ter que ir no post que a gente fez no Instagram, onde a gente colocou esse vídeo que a gente usou na abertura aqui, que está escrito assim, eu sou o diabo, né? Se eu fosse o diabo, né? Se eu fosse o diabo. Tá? Então, se eu fosse o diabo, o que eu faria? Você vai ver lá a narrativa do que está acontecendo na sociedade já. Já está acontecendo. Já é a manifestação do mal. Você vai naquele post e você vai fazer o seguinte. Você vai lá escrever o seguinte. Por que você não é todo mundo? Ou seja, você vai escrever uma coisa que hoje em dia você faz ou pensa, um jeito que você é, que prova que você não é igual a todo mundo. Alguma coisa. Sabe, eu não sou todo mundo porque eu passo tempo com meu filho, e a maior parte das pessoas não passam. Eu não sou todo mundo porque eu trabalho com afinco e levo meu trabalho a sério, enquanto as pessoas têm trabalho como aventurinha. Eu não sou todo mundo porque eu me exercito, enquanto a maioria das pessoas do Brasil são sedentárias. Eu não sou todo mundo porque eu pago meus impostos. Eu não sou todo mundo porque... O quê? Eu não sou todo mundo por conta do quê? O que você faz que é diferente dessa maioria que está completamente transviada? E aí você precisa marcar 3 pessoas, tá? E, eu não vou botar mais tarefa aqui, porque, pô, R$5.000 é maravilhoso, né? Então, assim, você tem que ir lá marcar 3 pessoas, escrever por que você não é todo mundo. Caprichar no comentário. Capricha no comentário, marca 3 pessoas e você tem que compartilhar esse vídeo nos seus stories. Eu quero que essa mensagem chegue para mais pessoas do Brasil precisam ver aquilo. Mais pessoas. Aquela mensagem é muito, muito, muito importante.
Muito importante, tá? Então compartilha aquilo com mais pessoas, marca 3 pessoas, comenta lá por que você não é todo mundo, alguma coisa que você faz, a maioria das pessoas não está fazendo, uma coisa simples, pequena. Eu tenho tempo para minha família, eu tomo café da manhã com a minha família enquanto as pessoas não tomam, eu não sou todo mundo, tá? O post está fixado, então? O post está fixado lá em cima, tá? E a gente se inspirou num texto muito antigo, a gente se inspirou num vídeo que um americano fez e a gente fez aquele vídeo Se Eu Fosse o Diabo, tá bom? Então vai lá, tem uma mensagem muito bonita lá, principalmente no final do vídeo, e é importante você fazer isso. Fechado? Anuncia amanhã, na live de amanhã? A live de amanhã a gente já anuncia quem foi o ganhador desses R$5.000 e essa pessoa escolhe uma instituição de caridade conhecida, idônea, para poder receber os outros R$5.000 de doação, tá bom? E 5 canecas valendo. Então vai lá, comenta quantas vezes você quiser, marca 3 pessoas várias vezes, comenta por que você não é todo mundo e compartilha os stories no seu perfil de Instagram. Compartilha lá nos seus stories, compartilha esse vídeo nos seus stories. Fechado? Explicado então. Vamos para as perguntas? Bora. Denise. Não consigo identificar o meu medo, mas não consigo terminar nada que eu começo. Estagnei a minha vida desde minha juventude. Hoje estou com 60 anos. Como faço para descobrir quais são os meus medos? Então, qual é a questão? Você falou assim, eu não consigo terminar as coisas que eu começo, né? Então tem muita coisa embaralhada aí. Por exemplo, se você terminar as coisas que você começa, você vai vencer, você vai prosperar. E a pergunta é, se você prosperar, quem você vai deixar para trás? Hein? Você está com medo de prosperar, vencer e deixar quem para trás? Muitas pessoas que estão ouvindo falam, se eu enriquecesse, eu ia deixar fulano para trás, ciclano para trás, eu ia embora. Pronto, é um mecanismo de defesa. É inconsciente isso. Enquanto não resolver isso, não vai avançar, vai continuar procrastinando, porque é um mecanismo de defesa. Um outro elemento importante, quando você pensa na vida que você poderia ter, o que te amedronta? Porque tem muitas pessoas que são tão pequenas que elas fazem o seguinte, elas nem ousam sonhar mais. São pessoas que dizem, que contam a seguinte narrativa, eu nem preciso de muita coisa na vida para ser feliz, eu nem preciso. Eu te pergunto, você não precisa de muita coisa na sua vida para ser feliz, mas você é feliz? E a resposta eu sei, não, você vive no estado de sofrimento porque você não sabe dominar seus pensamentos, não sabe dominar a mente, não sabe qual é a sua identidade, não sabe nada disso. Então o teu discurso é, eu não preciso de muito mais para ser feliz, aí você tem pouco. Aí a pergunta é, você é feliz? Não, porque não tem nenhuma correlação em relação a ser feliz ou ter coisas. Tem gente que não tem nada e é muito feliz, tem gente que tem tudo e é triste, tem gente que tem muita coisa material e é super feliz. Não tem nenhuma correlação, mas você correlacionou. Por quê? Porque você se caga de medo de parar para poder conquistar coisas. Se caga de medo de sonhar com níveis maiores. Aí você diminuiu o nível dos seus sonhos, diminuiu o nível dos seus desejos com a seguinte narrativazinha fraca. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Aí eu te pergunto, se é feliz? Aí a resposta é não. Então olha só, talvez o que está acontecendo dentro de você é um reajuste dos seus sonhos para ter uma vida pequena. Imagina só, se você tivesse uma coisa grandiosa para resolver, grandiosa para conquistar, isso fizesse o seu coração ferver. Meu Deus do céu, você ia querer correr para isso, ia querer realizar isso. Mas isso não existe dentro de ti. E por que não existe isso dentro de ti? Por conta do medo de começar alguma coisa e se frustrar na jornada. Dessa forma, você continua pequeno e criando um discurso minimalista, criando um discurso, talvez, religioso, de que você não precisa muito. Né? É muito fácil dizer que você não precisa de muita coisa se você é incapaz de criar mais coisas. Se você é potente para ter tudo, aí sim eu respeito você poder ter tudo e escolher ter pouco. Aí você é incrível. Agora, esse discursinho de que eu nem preciso de tudo, e você é a pessoa que na verdade é incapaz de ter mais, é simplesmente uma fantasia, uma forma de você mascarar a sua incompetência, o seu medo e a sua falta de coragem. Hoje ficou bom, tem que virar um Reels, hein? Separa o corte aí. Separa o corte aí, vai. Bianca, medo de ser filha ingrata, mas meus pais me seguram, me travam, querem que eu seja alguém diferente do que sou. Os seus pais não fazem nada, é uma narrativa... desculpa. Tenho 45 anos, casada, 2 filhos, eu preciso me afastar deles, é certo? Sim, você tem que se afastar dos seus pais. E quando eu digo afastar dos pais, não estou dizendo não vê-los mais. O adulto maduro, ele precisa se distanciar, criar uma distância saudável dos pais, independente se os pais são maravilhosos ou não. Precisa acontecer esse distanciamento para que abra espaço para a nova família. Isso é bíblico.
Você precisa segurar a mão do teu marido, segurar a mão desse novo homem, segurar a mão dessa esposa e ir pro mundo. E quando vocês vão pro mundo, vocês criam filhos e começam uma nova jornada. É assim que um adulto, uma mulher, um homem completamente saudável fazem. Pessoas doentes ficam olhando pra trás. E o que meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar, eu tenho que salvar papaizinho, eu tenho que salvar a mamãezinha, vocês têm que ir pra frente. Porque os seus filhos vão aprender a olhar pra frente através do olhar de vocês, é pra lá que vocês têm que ir. Entende? Só que aí não. Você tem toda essa dependência emocional, você acredita, ela falou honrar a vida que os pais deram, decepcionar os pais, honrar a vida? Eu preciso me afastar deles, é certo? Não, o que ela falou antes. Medo de ser filha ingrata. Ingrata. Aí você acredita o quê? Que a gratidão é ficar conectada nos pais, tentando salvar os pais. É o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. É gente doente tentando recompensar a vida que os pais deram, tentando fazer de tudo pelos pais. E deixa eu te explicar qual é a cura para isso. A cura é uma coisa só. Você precisa honrar a vida que os seus pais te deram fazendo uma única coisa. Não é dando dinheiro, não é comprando um apartamento, não é dando um carro novo. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas não é assim que você vai fazer o equilíbrio dessas coisas todas que você está querendo equilibrar. Você só consegue honrar a vida que os seus pais te deram com uma única coisa. Dando certo na vida. Gente, anota isso. Você só consegue honrar a vida que os seus pais te deram se você der certo na vida. E der certo na vida não é seguir o que seus pais querem pra você. É seguir o que você acredita que é o melhor pra você, é viver a vida nos seus termos, é ir pra frente com teu marido, com filha, com você experimentando a vida, você, sabe, sendo conectado a Deus, é você ter uma família incrível pra frente, pra vida. Aí você faz a vida que os seus pais te deram valer a pena. Porque a sua vida foi dada pelos... Deus permitiu que seus pais tivessem você. Você é o projeto mais importante da vida dos seus pais. O filho é um projeto dos pais. E você, como o projeto mais importante das vidas dos seus pais, o que seus pais querem que o projeto dê? O projeto dê certo. Os pais querem que o projeto dê certo. Os pais não querem que o projeto fracasse porque fica voltando para trás tentando salvar papaizinho e mamãezinha. Eles querem que vá para frente. Mesmo que inconscientemente eles fiquem lá, me ajuda, me salva, o seu pai é um alcoólatra, a sua mãe é uma narcisista. E eles ficam lá. Profundamente eles não querem que você vá lá salvá-los, eles querem que você dê certo na vida. Só que você precisa fluir para o mundo. Então se afastar dos pais é importante. Eu me afastei dos meus pais. Eu amo os meus pais? Amo demais. Amo demais, né? Quero que os meus pais venham aqui em casa. Claro, mandei mensagem, tem uma semana, mandei mensagem pro meu pai. Pai, vem aqui em casa fazer umas almonquinha, né? Almôndega que meu pai faz, ele faz a massa com mandioca. Ele pega mandioca e faz com carne moída e frita. Eu falei, pai, vem aqui por favor fazer, né? Coisa de filho, né? Ele veio fazer almôndega aqui em casa, foi maravilhoso. Meu filho veio também. Foi um almoço divino, tá? Minha mãe tá mandando mensagem, seu aniversário tá chegando, meu aniversário é dia 13 de agosto, tá? Por favor, mande presentes, tá? E aí, Leonino, né? E aí, minha mãe fala, já querendo saber, eu quero ver minha mãe. Só que eu quero ver os meus pais, quero ter contato com eles, mas em lugares passados. Por quê? Porque minha família é quem tá aqui comigo, não são eles. Então essa é a relação de um adulto mais saudável com seus familiares. O que mais? João, meu medo é tentar trabalhar para mim e não conseguir. Sou farmacêutico há 12 anos, trabalho em regime CLT, penso em fazer uma pós-graduação em estética, mas tenho medo de não conseguir. Medo de não conseguir dar certo, né? Foi o que eu acabei de explicar para você. Primeiro que você usou uma palavra que para mim ela é tenebrosa, é a palavra que mais trava as pessoas. Que palavra é essa? Tentar. Tentar. Essa palavra é terrível. Essa palavra é terrível. Sabe por quê? O tentar é como o vácuo. Nada existe lá. Nada se manifesta lá. Nada. É um problema sério isso. Vamos fazer um exemplo aqui? Você vai entrar na nossa dinâmica. Vem cá. Aparece aqui. Olha só isso aqui. Olha como é que funciona isso. Tenta pegar nessa caneca. Pode soltar. Tenta pegar na caneca. Percebe o que está acontecendo? Tenta pegar na caneca. Já é a terceira vez que eu estou falando. Tenta pegar na caneca. Quarta vez. Até onde a gente vai, né? Então, de novo aqui. Tenta pegar na caneca. Eu vou ficar repetindo a mesma coisa, porque o cérebro dele não consegue entender. Eu pedi para você pegar na caneca ou tentar pegar na caneca? Tentar. Tenta pegar na caneca. Ele tá assim... não é natural. Tenta pegar agora. Tenta pegar. Tenta com muita garra. Tenta com mais... Aí pegou. O que eu quero que você entenda? O cérebro não entende... Obrigado, dá um high five aqui. O cérebro não entende tentar.
Não entende. Imagina assim, vou tentar comer um hambúrguer. Eu vou tentar fazer uma atividade física. Eu vou tentar agachar. O cérebro entende, faça ou não faça. Come ou não come. Dorme ou não dorme. Faz ou não faz. Quando você dá o comando de tentar, eu vou tentar resolver, eu vou tentar fazer. Aí pronto, você foi pro limbo, você foi pro vácuo, nada se manifesta lá, acabou, it's over, você vai ficar nesse lugar que você tá. Eu vou tentar dar certo, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Fala o seguinte, eu não vou fazer, ou diz eu vou fazer. A primeira coisa é tirar a palavra tentar para sempre do seu vocabulário. Você não vai me ouvir falar a palavra tentar. Esquece, não vai me ouvir. Tirei isso há muito tempo do meu vocabulário, não existe isso. É fazer ou não fazer. Fazer tal data, é isso. Ou não vou fazer porque eu não dou conta. E aí pronto, você vai para um lugar de maturidade, de profundidade, de protagonismo. A primeira coisa é essa. E só isso aí já resolve boa parte do seu problema. A segunda questão é, você vai avançar. E você vai avançar e entender qual é a melhor forma para você avançar. Aí qual é a melhor forma de você avançar? É avançar seguindo uma visão. Você tem que saber qual é a sua visão. Eu quero sair Ele é farmacêutico, né? Eu quero sair de ser farmacêutico, eu vou fazer uma pós-graduação em estética. Para trabalhar com o quê? Qual é a tua visão? E a minha sugestão é que você trabalhe com alguma coisa onde você já viu que lá naquela coisa tem pessoas que são muito prósperas. Não começa a trabalhar com alguma coisa onde quando você vê o horizonte só tem gente fodida financeiramente lá naquele negócio. Não vai para aquele lugar. Tá claramente. Aí você olha, nossa, todo mundo que eu conheço naquele lugar lá tá fazendo aquela quantidade de dinheiro, tá todo mundo ferrado. Por que você vai se formar naquilo? Por que você vai caminhar até lá se você está vendo que o futuro é negro, que o futuro é escuro, que o futuro é esquisito, que o futuro não dá. Então a perspectiva tem que ser outra. Né? Tem uma estrutura que é o seguinte, né? Você vê uma pessoa que tem uma Porsche, que tem uma Ferrari, que tem uma Lamborghini. Qual a primeira coisa que você pensa sobre aquela pessoa? Primeira coisa óbvia que você constata. Nossa, aquela pessoa tem dinheiro. 90% das pessoas ficam nessa primeira camada, 95%. Elas não avançam para as segundas camadas. Então elas ficam ali, a pessoa tem dinheiro. Qual é a segunda camada? Você tem que se perguntar, com que essa pessoa trabalha? Essa é a segunda camada, essa é a segunda pergunta que você tem. A primeira constatação é a primeira pergunta, com que ela trabalha? Segunda pergunta que você tem que fazer, como que ela trabalha? Porque tem com o que ela trabalha e como ela trabalha. É uma outra coisa. Aqui tem um método, aqui tem como ela faz, qual é o diferencial dela. Porque tem muita gente que trabalha com a mesma coisa que não tem aquela condição financeira. Então, com o que ela trabalha e como ela trabalha. Terceira pergunta, como que eu faço para aprender com essa pessoa? Uma constatação e 3 perguntas. Com o que ela trabalha, como é que eu faço para aprender com essa pessoa? Então, quando você olha, talvez fazer uma pós-estética não é a melhor coisa. Talvez é uma outra coisa. Mas se você quer pensar em segurança financeira para tua família, se você quer, busca dentro do que você vê que pessoas bem-sucedidas trabalham e busca trabalhar com algo parecido com aquilo. A não ser que você já viu que dentro de estética você tem uma visão e lá você vai poder avançar, promover impacto e prosperar. Aí sim vai para esse lugar, senão não faz sentido. Tá bom? Próximo. Michele, medo de altas responsabilidades, falhar e comprometer outras pessoas no profissional. Como transpor? Obrigado. Então, medo de alta responsabilidade. É muito engraçado isso. As pessoas que mais crescem na vida são as pessoas que pegam responsabilidades. Você pega uma empresa. Quem tem mais responsabilidade na empresa? São os líderes. Quem recebe mais dinheiro na empresa são os líderes. Acabou. Então, isso significa que as pessoas que são mais bem pagas no mundo são aquelas que pegam problemas complexos para resolver. As pessoas mais mal pagas no mundo são as pessoas que não têm problemas complexos para resolver. Acabou. É o resumo da ópera do capitalismo. É isso. Gente bem paga resolve coisas complexas e tem muitas responsabilidades. Gente mal paga não consegue resolver problemas complexos, por isso tem poucas responsabilidades. É só isso. Então, se você quer ser muito bem pago, se você quer ter sucesso, se você quer ter uma carreira que é realizadora de fato, onde você tem ali impacto na tua carreira, você se sente competente fazendo aquilo, você precisa aumentar o teu nível de competência. E quando eu falo aumentar o nível de competência, para você poder pegar mais responsabilidades, é aquela coisa. Um peso só é pesado para quem não tem músculo. Quando eu te falo, levantar 100 quilos do chão, né? Uma barra que tem ali, o total da barra tem 100 quilos. Fazer um levantamento terra, um stiff, um deadlift, enfim, tirar a barra do chão com 100 quilos. É pesado ou leve? Depende. Se for uma mulher que pesa 50 quilos, provavelmente ela vai achar muito pesado. Se for um homem que pesa 140 quilos, ele vai achar aquilo ali relativamente leve. Se for um fisiculturista ou um weightlifter, um levantador de peso, aquilo ali vai ser peso de nada, porque o cara está acostumado a tirar 300 quilos do chão. 100 quilos é pezinho de aquecimento leve para ele.
Então, eu quero que você entenda, o que é difícil ou pesado depende do nível de competência que você tem. Hoje, por exemplo, quando você não tem habilidade financeira, para você poder investir R$100, você fica suando, transpirando. Meu Deus, eu investi R$100, não sei onde é que eu invisto. Quando você tem competência para investir, você vai lá e investe R$100 milhões, dando 4, 5 cliques no mouse e sai tomando um cafezinho, porque você sabe o que você está fazendo. Então, a coisa ela é pesada ou leve dependendo do teu nível de competência. Então, eu estou com medo de pegar mais responsabilidades. Aumenta o teu nível de competência. O que é pesado vai parecer leve e, na verdade, vai ser leve porque você tem mais músculo. João Paulo, me sinto frustrado com o tempo perdido e tenho medo de começar e lá na frente dar errado, perder tempo de novo. Profissional, financeiro e relacionamento. Me sinto frustrado com o tempo que eu já perdi, eu tenho medo de começar de novo, perder tempo de novo. Qual é o teu plano, então? Me diz, qual é o teu plano de vida? Porque assim, eu não quero começar uma coisa nova, uma coisa que vai me desafiar, desenvolver virtudes, desenvolver minha alma, desenvolver quem eu sou. Então o teu plano é o quê? Porque você está tomando uma decisão que não é num belo estado emocional. Você está tomando uma decisão baseada em medo. E toda decisão baseada em medo é uma péssima decisão. Então a tua vida a partir de agora é ser medíocre, mediano e se tornar um covarde. Esse é o resumo da sua vida. Como é que você se sente ouvindo isso? Como você se sente ouvindo isso? Que vida de merda. Não dá, cara. Mas se eu perder tempo? O que é perder tempo? Você tá com que idade? Você tem 90 anos? Você tá pra morrer? Você é um jovem, cara. Provavelmente você tem 40, 50 anos, você tem metade da vida pela frente. Que mané é perder tempo? Se você dedicar 10 anos pra alguma coisa na sua vida, você ainda tem tempo pra caramba pela vida. Você tem que entender o seguinte, todos vocês, anota uma frase que eu ouvi de um americano chamado Jay Abraham, uma mentoria que eu fiz presencialmente com ele. É interessante isso, né? A questão de investir. Você sabe quanto é que eu paguei pra estar com o Jay Abraham? Não? Você lembra? Você lembra que eu fui? Você lembra? Sim, eu lembro que tu comentou. Então, eu fui... 50 mil, né? Exatamente. Tem um mentor americano, Jay Abraham, ele veio pro Brasil e eu sempre invisto em educação, porque eu sei que o meu próximo nível está atrás da educação, coisa que eu não sei. Né? Gente que é soberbo e arrogante não investe em educação, né? Eu sempre pago por conhecimento. Para ter ideia, hoje em dia eu invisto mais de R$600 mil no meu conhecimento todo ano. Todo ano eu invisto mais de R$600 mil no meu conhecimento por baixo, tá? Para os grupos que eu faço parte, os cursos que eu faço, as mentorias que eu participo, como aluno, né? E aí o Jay Abraham veio para o Brasil e era um dia com o Jay Abraham, né? E umas 10 pessoas pagaram R$50 mil cada uma para estar lá. E uma das pessoas era o Thiago Nigro, tinha outras pessoas conhecidas lá, o Nigro estava do meu lado, a gente estava lá e eu fiz uma pergunta, eu fiz 3 ou 4 perguntas pro Jay Abraham, que foi incrível, me abriu os olhos para muitas coisas, valeu muito a pena ter pago R$50 mil. Aquelas 3, 4 perguntas foram incríveis e mudaram a direção do meu negócio. E uma coisa que o Jay Abraham falou, né? Então, fica uma reflexão para você. Você pagaria R$50 mil para poder fazer 2 a 3, 4 perguntas para alguém? Imagina, cada pergunta, R$12 mil por cada pergunta, você pagaria? Pois é, né? Então, você não investe em educação, o teu próximo nível está escondido atrás disso. E o Jay Abraham falou uma frase que eu quero que você leve para você, tá? O seu futuro é muito maior do que o seu passado. O seu futuro é muito maior do que o seu passado. O que acontece é que a maioria de nós guia o carro da vida olhando pelo espelho retrovisor. É como se você estivesse dirigindo numa estrada, mas não olhando para cá. Pelo para-brisa, olhando para a estrada. Você fica olhando pelo espelho retrovisor e vendo tudo que já passou. Você guia a sua vida olhando os seus traumas, olhando o que aconteceu de errado lá atrás, olhando o abandono, olhando o estupro, olhando o dia que você quebrou, o dia que você foi humilhado, olhando aquela coisa toda. E faz sentido guiar um carro na estrada da vida olhando para o retrovisor? Das duas, uma. Ou você vai guiar o carro muito rápido, de forma irresponsável e vai bater, ou você vai guiar o carro muito devagar com medo de bater. Não faz sentido. Então, o seu futuro é muito maior que o seu passado. Então, construa o que você tem daqui para frente. Construa. Para pensar. 10 anos dedicado para alguma coisa é nada ao longo da vida, é nada. Porque você vai ter 3, 4, 5, 6 décadas pela frente, talvez. Tem muito tempo pela frente aí. Medicina vai avançar muito nos próximos anos e você vai viver pelo menos mais uns 10, 12, 15 anos depois do que você acha que você vai viver. Então você tem tempo. Você tem que fazer, você tem que ter experiência, tem que ter história para contar. Tem que poder bater no peito e falar, meu filho, eu dou meu máximo, vai lá dar teu máximo também.
seu merdinha. E o teu filho ir lá e dar o máximo porque o meu pai dá o máximo, minha mãe dá o máximo, não são covardes, não é? Então lembra disso. A coragem é das únicas virtudes que você não consegue fingir. Fingir. Exato. Coragem é das únicas virtudes que você não consegue fingir, você não consegue enganar as pessoas. Você vê a pessoa agindo e você sabe quem é corajoso ou quem é covarde. Fechado? Senhoras e senhores, vou precisar fechar esse nosso encontro. Obrigado demais por estar ao vivo com a gente aqui. Obrigado demais. Você está no Instagram? Comenta aqui, né? Hashtag eu não sou todo mundo. Tá no aqui, hashtag eu não sou todo mundo. Faz atividades ao longo da semana e bota lá hashtag eu não sou todo mundo, tá? Lembrando, tá valendo R$5.000 para quem for na postagem lá, né? Que a gente fez um vídeo no nosso Instagram. Se eu fosse o diabo, é uma analogia, um texto antigo que existe. Tem um recado muito importante naquele vídeo, principalmente no final do vídeo, tá? Para você alertar, para te alertar do que está acontecendo. Então vai lá, marca 3 pessoas, escreve algum texto mostrando, né? Eu não sou todo mundo, porque eu faço o quê? Porque eu sou de que jeito, né? Marca 3 pessoas, escreve esse pequeno texto e compartilha o vídeo nos seus stories. Fechado? Amanhã a gente vai sortear alguém que vai receber R$5.000 um Pix e vai escolher uma entidade para doar mais R$5.000, uma entidade de uma ONG, uma entidade que faz caridade para ajudar essa ONG com os outros 5.000, tá bom? E tá valendo 5 canecas dessa, eu não sou todo mundo. Fechado? Um beijo grande para vocês, eu vejo vocês dentro da Imersão Vida Épica, tá? Que vai acontecer 18, 19 e 20 de agosto. Garante sua vaga, link na bio, no Instagram ou aqui no YouTube. E a gente se vê na live de amanhã. Qual é o tema de amanhã? Do zero à riqueza. 7 pilares do seu primeiro milhão. Olha só, do zero à riqueza. Como sair do zero e construir riqueza. E vou explicar quais são os 7 pilares para você chegar no primeiro R$1 milhão. Bora? Amanhã, tá bom? 20 horas. Beijo grande, fica com Deus e construa uma vida épica. Foi para isso que você foi criado, para viver em abundância e prosperar em todas as áreas. Fechado? A gente se vê.